São Luís. A capital dos maranhenses, cidade patrimônio cultural da humanidade, tem belezas sem igual, riquezas e vários desafios. Segundo o IBGE, o número de habitantes soma hoje cerca de 1.108.975. Desse total, estão aptos a votar este ano 699.954 eleitores. São eles que vão escolher o próximo gestor do município. A partir de agora, você acompanha o confronto de ideias e propostas de 8 dos candidatos à Prefeitura da capital. Vai começar o debate da TV Difusora, com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Boa tarde a todos. A informação é fundamental para a tomada de decisão. E quando o que está em jogo é a cidade que vivemos, a cidade que queremos, a atenção deve ser ainda maior. O Sistema Difusora cumpre com a sua missão de bem informar, ao abrir mais um confronto de ideias e propostas, mas um espaço para que haja esse confronto de ideias e propostas entre os candidatos. A partir de agora, com transmissão da TV Difusora, Rádio Difusora FM, Portal MA10 e nossas redes sociais, começamos o debate com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui em nossos estúdios recebemos 8 dos candidatos que concorrem ao pleito deste ano, considerando aqueles partidos que têm representação no Congresso Nacional. Nós vamos nominá-los na ordem definida em sorteio prévio, que também definiu o posicionamento deles aqui no estúdio. Franklin Douglas, Duarte Júnior, Neto Evangelista, Iglésios Moisés, Bira do Pindaré, Rubens Pereira Júnior, Eduardo Braide, Geisael Max. Os nossos agradecimentos antecipadamente a todos os candidatos que entenderam a importância desse debate aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Os candidatos vão responder nesse primeiro bloco a mesma pergunta, que é: por que quer ser prefeito de São Luís? Cada um tem 1 minuto para responder a essa pergunta. Nós vamos seguir aqui a partir de agora e já fizemos um sorteio prévio para a ordem de fala neste exato momento. E nós vamos começar com o candidato Franklin Douglas. Ele é o primeiro que vai responder a essa pergunta. Candidato, boa tarde. Por que o senhor quer ser prefeito de São Luís, candidato? Saudações aos amigos e amigas que nos acompanham aqui na TV Difusora e demais veículos. Por 2 motivos: coerência e esperança. Coerência, que forjou a unidade da esquerda de São Luís, os 3 partidos, PCB, PSOL e o P, a Unidade Popular. Partidos que não tergiversam com o bolsonarismo, partidos que combatem a política econômica que gerou 14 milhões de desempregos, dos quais 120 mil em São Luís. Coerência, mas também esperança. Esperança de que é possível mudar esse país, começando pela nossa cidade, por mudar São Luís. Para isso, a gente te convida. Não caia no papo dos candidatos deputados que vão fazer hoje aqui as mesmas promessas de ontem para lhe enganar amanhã. Para isso, eu peço o teu voto no 50, no Franklin, para que a gente possa fazer uma São Luís para a maioria. Nós vamos saber agora por que o candidato Bira do Pindaré quer ser prefeito de São Luís. Candidato, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a Difusora e parabenizo pela iniciativa desse debate. Parabéns a todos aqueles que acompanham também a nossa discussão nesse momento. Eu quero ser prefeito para iniciar uma nova história em São Luís do Maranhão, para construir uma cidade cada vez mais bela, mais humana e mais justa. Agora é preciso que a gente comece a colocar a verdade em pratos limpos. É preciso que esse debate aqui nos ajude a identificar quem é quem nesta eleição, porque tem muito candidato aqui que está escondendo de você, eleitor, os seus verdadeiros aliados, esconde as suas opiniões, não expressa aquilo que pensa verdadeiramente sobre a cidade e sobre a conjuntura política que nós enfrentamos. Tudo isso é necessário, porque para tomar decisão, você precisa conhecer em quem você vai votar. Eu sou Bira, 40, prefeito de São Luís. Conto com o seu voto. Quem responde agora a mesma pergunta é o candidato Geisael Marques, no sorteio realizado previamente. Candidato, boa tarde. Por que o senhor quer ser prefeito de São Luís, candidato? Eu sou o candidato a prefeito de São Luís com a convicção de que, ao lado da minha vice, Janicelma Fernandes, posso realizar uma gestão transformadora em São Luís. Diferente de políticos que andam a cidade apenas em época de eleição,
Eu, na minha profissão como jornalista, conheço cada canto desse chão. No jornalismo, denunciando descasos e às vezes propondo soluções simples. E assim foi construído o nosso plano de governo. Diferente do concurso de mentiras que tem se transformado a propaganda eleitoral gratuita, nós acreditamos que podemos transformar a cidade com soluções simples e que podem ser realizadas. Eu proponho aos candidatos que a gente tenha uma campanha limpa. Na última semana nós vimos, inclusive, incêndios, agressões físicas, agressões verbais, acusações. O eleitor não quer ver isso, o internauta que está em casa não quer ver isso. Inclusive, até reclamaram da minha vestimenta no último debate. Eu estou de blazer hoje, viu, galera? 18 está aqui por baixo, ó, o blazer. Vamos agora ao candidato Duarte Júnior, sorteio prévio realizado aqui para definir a ordem. Por que o senhor quer ser prefeito de São Luís, candidato? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Parabenizo a TV Difusora pela oportunidade de abrir esse espaço democrático. Cumprimento cada eleitor que está acompanhando esse momento muito importante que vai além de conhecer as propostas, mas conhecer profundamente cada um dos candidatos. A pergunta, na verdade, não seria por quê, mas para que eu quero ser prefeito de São Luís? Para fazer com que São Luís avance cada vez mais, para fazer com que os serviços públicos da prefeitura estejam presentes todos os dias, não só em época de eleição, garantir serviços públicos com qualidade, com segurança, fazer com que o eleitor volte a acreditar na política, que a política pode ser diferente, com resultados concretos. Assim como eu fiz, por onde eu passei, e os consumidores desse estado sabem disso, para fazer com que um filho do povo chegue à prefeitura, alguém que ralou para poder chegar até aqui, que vendeu chip na Rua Grande, que trabalhou em cantina de colégio, superou as dificuldades, hoje é advogado, professor, mestre em políticas públicas, estou fazendo doutorado e tenho uma história de resultados aqui na cidade. A mesma pergunta agora, e quem responde é o candidato Neto Evangelista, no mesmo tempo, claro, de 1 minuto. Candidato, boa tarde. Por que o senhor quer ser prefeito da capital maranhense? Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando em casa, ao Sistema Difusora, parabéns pela iniciativa da realização desse debate. Eu sou Neto Evangelista, deputado estadual, fui secretário de Estado do Desenvolvimento Social, cuidamos de programas muito importantes que impactou a vida de diversas pessoas na cidade de São Luís e em todo o estado, como o programa dos restaurantes populares, o programa Mais Renda, o programa Bolsa Escola, e agora quero entregar toda a minha experiência política e administrativa para a cidade de São Luís. Eu nasci aqui e cresci ouvindo dos potenciais da cidade e quero colocar esses potenciais em prática, aonde São Luís merece estar, assumindo 3 compromissos com você. O primeiro, de ser um prefeito que chegue junto, que caminhe nas ruas, que de lá identifique os problemas e traga as soluções. Compromisso número 2, com a verdade. Assumir os compromissos que podem ser cumpridos e não compromissos fantasiosos como a gente tem visto. Compromisso número 3, chegar resolvendo os problemas básicos de São Luís e pensando São Luís para o futuro. Mais um candidato agora neste bloco responde a esta pergunta, que é por que quer ser prefeito de São Luís. Desta vez vamos ouvir o candidato Rubem Júnior. Candidato, qual é a razão? Por que ser prefeito de São Luís? A pergunta também pode ser para quem? Ser prefeito de São Luís, e aí eu aprendi com Jesus Cristo. O que me move é que a gente tem que servir e não ser servido. O desafio é fazer um governo para quem mais precisa. E é isso que me move para ser candidato a prefeito de São Luís. Vou além, a gente tem que dizer com quem. Quem é seu time, do lado de quem você está. Eu tenho muito orgulho de ser do partido do governador Flávio Dino, de nessa eleição levantar a bandeira do presidente Lula na cidade de São Luís. Quando eu estou nos bairros, a aceitação é impressionante, porque as pessoas conseguem distinguir o que é um governo bom de um governo ruim. Eu quero ser prefeito para fazer uma revolução na saúde. A pandemia deixou muito claro o quanto nós temos que avançar. Nós queremos garantir a volta do emprego. Nós temos que ajudar o governo Flávio Dino a melhorar a questão da segurança. E é para isso que eu tenho um volume de obras na cidade de São Luís, em todos os cantos. Me preparei, estou pronto, quero pensar no futuro. Esperança de que dias melhores certamente virão. Rubem Júnior, candidato a prefeito, do lado do povo, 65 de novo. Vamos ouvir agora o candidato Eduardo Braz. Candidato, boa tarde. Por que o senhor quer ser prefeito de São Luís? Eu quero ser prefeito para cuidar das pessoas. Essa é a minha missão, é a minha vida. Eu vou falar para vocês algo que eu não costumo falar. A minha mãe morreu de câncer em 2010. E desde esse dia, eu transformei essa dor em trabalho, todos os dias, para melhorar a vida daqueles que precisam de saúde em São Luís. Eu quero dizer a você que, como prefeito, eu vou trabalhar todos os dias, dia e noite, para acabar com a fila de consultas e exames em nossa cidade.
Eu tenho em nossa proposta a criação do ônibus expresso, para que você passe menos tempo na viagem e mais tempo com a sua família. E nós vamos gerar emprego e renda o ano inteiro, com cultura e turismo. A verdade é, enquanto alguns dizem o que querem fazer, eu já faço há 10 anos por São Luís. Me ajude a fazer como prefeito agora. No dia 15, 19, Eduardo Braide, vamos à vitória. Candidato Iglesio Moisés, por que o senhor quer ser prefeito de São Luís? Eu quero ser prefeito porque me dói. Dói ver a realidade das pessoas aqui em São Luís. Na pandemia, morreram mais de 1.300 pessoas. Eles estão tratando as pessoas como se fossem estúpidas, tolas, e a gente não pode aceitar isso. Na minha vida, poucas vezes eu vi tanta mentira quanto tem sido contada aqui nessa campanha em São Luís. E, lamentavelmente, tantos candidatos jovens falando que vão dar auxílio emergencial, centro esportivo, brincando com a esperança das pessoas. Nós vamos construir São Luís com a verdade que vai fazer essa cidade ser melhor. A partir do momento que a gente falar a verdade, não ensaiada pelo marqueteiro, mas olhando no olho das pessoas, sentindo a dor, você vai ter uma cidade melhor. Eu sou Iglesio 90. Tempo esgotado. Obrigado a todos os candidatos. Nesse momento nós vamos sortear aqui as perguntas feitas por jornalistas convidados pelo Sistema Difusora de Comunicação. Após a pergunta, eu peço a atenção de todos os candidatos. Vamos sortear quem responde à pergunta. Pergunta do jornalista Gerimar Araújo. A população sofre com a qualidade do transporte coletivo e a situação dos terminais. Que situação o senhor tem para essa relação entre consórcios, empresas de ônibus e a gestão pública? Quem vai responder a essa pergunta é o candidato Eduardo Braide. Vamos mostrar aqui primeiro, o candidato vai ter o tempo de 1 minuto para responder essa pergunta. Vamos mostrar aqui o nome do candidato, Eduardo Braide, portanto. Eu vou fazer você não esperar tanto para ter um ônibus na parada perto da sua comunidade e fazer com que a viagem seja mais rápida. E vou explicar como. A frota de São Luís de ônibus é de aproximadamente 1.000 ônibus, mas o grande problema é a velocidade com que esses ônibus andam, algo em torno de 8 km por hora. Nós vamos começar construindo as interbairros, que vão ligar os bairros para poder carros e motos viajarem e deslocarem para os bairros por meio dessas vias auxiliares, liberando as principais ruas e avenidas para os ônibus. Eu vou criar 3 terminais modernos, um na Cidade Olímpica, um na área Itaquibacanga e outro na Vila Luizão. E esses terminais, junto com eles, chegam as linhas alimentadoras. Lá no residencial Maria Aragão vai começar a chegar ônibus. E ao chegar no terminal, você vai ter a oportunidade de viajar em ônibus expressos, que a gente não vai gastar um centavo. Serão os ônibus articulados, que irão direto, de terminal para terminal. E assim você vai ter mais tempo e um transporte de melhor qualidade. Pode confiar. Vou sortear aqui agora o nome do candidato. Por questão de tempo, a gente tem a rede aí, o SBT, e nós vamos já ao nome do candidato que vai responder a próxima pergunta do jornalista. Aqui está o nome sorteado. O nome é Rubens Pereira Júnior, será o candidato a responder. Eu já vou aqui para antecipar e pegar a pergunta do jornalista. Candidato Rubens Pereira Júnior vai responder a pergunta, por favor. Judson Carvalho, jornalista. Candidato, vivemos em uma ilha com um ecossistema bastante rico e frágil, mas até agora não enxergamos políticas sustentáveis. Existe algum projeto pensado para uma cidade minimamente sustentável, candidato? O prefeito Edivaldo teve avanço nessa área. O prefeito Edivaldo não resolveu todos os problemas da cidade de São Luís, mas ele mais acertou do que errou. Isso permite que ele entregue uma cidade melhor do que ele recebeu. E o mais importante, o próximo prefeito vai poder fazer mais do que ele fez. Que é isso que o cidadão quer. O cidadão não quer saber de brigas políticas, de picuinhas partidárias, de quisilas eleitorais. Nada disso. O objetivo é que quem chegue agora possa fazer mais. Vou dar um exemplo dos ecopontos, que foi a criação do prefeito Edivaldo na cidade de São Luís e que melhorou muito essa questão da coleta e tratamento de lixo. Nós temos que avançar ainda mais. Para se falar em meio ambiente, a gente tem que pensar também em universalizar a água e o esgoto na cidade de São Luís, e isso só é possível através de uma repactuação no contrato de concessão com a CAEMA. Vou além disso, nós não podemos pensar nas caixinhas, cada tema bem separado, tem que fazer uma interconexão. Nas escolas, nós vamos primar por educação ambiental também, que dessa forma melhora a conscientização e a gente tem um meio ambiente melhor para todos. Vamos saber aqui, vamos sortear o próximo candidato a responder perguntas de jornalistas.
O próximo candidato a responder é Duarte Júnior. O candidato Duarte Júnior vai responder a pergunta feita por jornalistas. E a pergunta é, candidato Ciro Mineiro, de que forma o senhor pretende solucionar os problemas relacionados ao transporte público de São Luís, garantindo um serviço de qualidade, tarifas acessíveis para a população, candidato? É possível fazer. O transporte público é uma das prioridades da nossa gestão. Primeiro, garantindo ônibus novos. Nós vamos fiscalizar e administrar melhor esse contrato que tem deveres para as empresas de ônibus. Assim como eu fiz no PROCON, onde nós fiscalizamos e apreendemos todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação, na Prefeitura nós vamos garantir uma renovação de 100% da frota. Vamos também garantir que sejam instaladas ciclovias e ciclofaixas que interliguem todas as regiões da cidade de São Luís. Além disso, vamos transformar, sem qualquer custo para a Prefeitura de São Luís, todos os terminais de integração, uns 5 terminais, em shoppings de serviço, pagos pela iniciativa privada, pelas construtoras, e vai gerar emprego, renda, não só na construção, como também durante a exploração dessa atividade, abrindo espaço para os vendedores ambulantes. Além disso, nós vamos criar faixas exclusivas para ônibus, para aumentar o percentual. Hoje é de pouco mais de 7 quilômetros de faixas exclusivas, enquanto Fortaleza ultrapassa 100 quilômetros. Vamos sortear mais um candidato aqui para saber quem será o próximo a responder a pergunta de jornalista. O candidato é Bira do Pindaré. Bira do Pindaré vai responder a pergunta que é: Bel Soares, jornalista, a atual lei do Plano Diretor de São Luís é de 2006. Deveria ter sido revisada até 2016. Se eleito, quando o senhor pretende entregar um novo plano diretor para a cidade? Excelente pergunta. Nós vamos entregar imediatamente. No primeiro semestre de 2021, vamos fazer uma revisão, uma atualização do plano e aprovar o plano com ampla participação popular. No dia 1º de janeiro de 2021, eu vou assinar a convocação do Congresso da cidade para debater 2 grandes temas. O plano diretor, inclusive para garantir e preservar a zona rural e preservar também os nossos recursos naturais, e também o PPA, que é o PPA participativo. Fala-se muito em orçamento participativo. Nós estamos dando um passo adiante. Nós queremos que o PPA, que é um instrumento fundamental de gestão, também seja participativo. Portanto, assim, nós vamos encontrar caminhos que realmente equacionem os problemas da cidade, inclusive os problemas ambientais que já foram tocados aqui. O plano diretor é estratégico e nós vamos fazer a atualização e aprovação com ampla participação popular. Mais um candidato agora, vamos sortear aqui para responder a pergunta do jornalista. O candidato é Franklin Douglas. O candidato Franklin Douglas vai responder a pergunta feita pelo jornalista. A pergunta é, candidato Camilo Durans, candidato em São Luís, trabalhadores de bares, restaurantes e comércios foram para a lista de desemprego. O senhor tem projetos para minorar essa situação? Eu não te disse que os deputados candidatos iam começar a apresentar promessas que eles não vão cumprir? Eu quero te apresentar propostas. Veja, Neto, Duarte, Braide, deputados, por que não cobraram a saída do Canindé para melhorar o transporte? Porque o Canindé foi secretário do Castelo, que o Braide também era secretário, que o Neto apoiou, o Duarte apoiou o Edivaldo. Por isso que eles vão querer o tempo todo aqui enganar você. Preste atenção nas promessas dos candidatos deputados. São as mesmas de ontem, para repetir amanhã e não cumpri-las. Meus amigos, minhas amigas, tenho certeza, nós do PSOL defendemos o auxílio emergencial até o final da pandemia. É uma política do governo federal. Nós nos articularemos para viabilizar todas as propostas possíveis para gerar 50 mil empregos em São Luís e mudar esse governo federal que está tirando o seu emprego. Mais um candidato, faltam 3 candidatos a responderem. A pergunta agora é direcionada ao candidato Iglésios Moisés. Candidato Iglésios, candidato Iglésio Moisés. A pergunta é: André Brito, jornalista, como ampliar a mobilidade urbana com as principais vias de acesso aos bairros invadidos por casas e comércios? Candidato. Tem que haver um disciplinamento da cidade. Diferente disso aqui que tudo foi falado,
que as pessoas querem rediscutir o plano diretor, que já foi discutido, que estão dizendo que vão criar expresso metropolitano. Esse aqui disse que vai fazer ônibus com tarifa barata e fiscalizando um contrato que o sistema de transporte perdeu 3,5 milhões de passageiros nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade. Em 2019, nós perdemos 21%. Só tem uma solução: prefeitura investir em transporte, subsídio para o transporte público, de fato, para garantir estabilidade de tarifa, ônibus na rua. Quanto à questão da adequação dos bairros, das entradas, a gente tem que fazer essas vias em cima do quê? Da finalização do plano diretor. Já foi feito, resta apenas fazer o ajuste que a promotoria recomendou que fosse feito pela prefeitura para aprovar. Ajeitou o macrozoneamento, a gente começa a cobrar na cidade que as coisas de fato funcionem. Vai acabar a bagunça quando Iglesias 90 chegar a ser prefeito de São Luís a partir de 1º de janeiro de 2021. Próximo candidato a responder a pergunta de jornalista é o candidato Geisael Max. Candidato, a pergunta é: Arthur Oliveira, São Luís tem um dos litorais mais bonitos do país, mas as nossas praias, em geral, estão poluídas. Como a gestão municipal, nossa administração, pode intervir junto ao Estado para garantir praias mais saudáveis e atrair banhistas da cidade e turistas também, candidato? Muito bem, olha, quando a gente fala de praias limpas, e aí é um dos vetores do turismo na cidade de São Luís, evidentemente que a gente está falando aí de saneamento básico. E a gente está falando de saneamento básico é falar de saúde. Nós temos um grande problema em São Luís que diz respeito ao esgotamento sanitário, porque nós temos um problema já de décadas e a CAEMA não consegue entregar um bom serviço para a cidade. A CAEMA é concessionária do município, o município é concedente. O que está faltando e tem no nosso plano de governo? Um grupo de controle do saneamento, né? Assim como tem, por exemplo, no contrato de lixo, o Comitê Gestor de Limpeza Urbana, a CAEMA, com o contrato concedido pelo município de São Luís, ela precisa ser fiscalizada, ela precisa cumprir o plano municipal de saneamento, ela precisa cumprir metas, inclusive com o grupo de controle e regulação do saneamento operando junto à CAEMA, nós vamos poder fiscalizar, nós vamos poder cumprir as metas e fazer com que a gente de fato tenha um dos vetores do turismo, as praias limpas. Vamos à pergunta. Resta o candidato Neto Evangelista que ainda não respondeu nesse bloco e vai responder a Eduardo Ericeira. A pergunta é: candidato, ao longo dos últimos anos, São Luís inchou, cresceu de forma totalmente desordenada, caos no trânsito e uma série de consequências a partir daí. Como é que o senhor pretende iniciar um processo de mudança de panorama nesse sentido, principalmente nas regiões mais pobres da capital maranhense? Bom, é bem verdade, e a partir, para você começar a regularizar esse tipo de situação, é fundamental que você tenha o plano diretor da cidade de São Luís aprovado. É algo que em 2021 eu vou liderar pessoalmente, que fica uma discussão, cada grupo puxando para um lado e não se resolve essa questão do plano diretor. Cidade nenhuma desenvolve se não tiver um plano diretor completamente adequado e moderno. E tem uma coisa muito interessante em São Luís, você que está nos assistindo em casa. O asfalto da cidade, você costuma chamar de asfalto sonrisal. Muitas vezes é a própria tecnologia que é utilizada, que não é adequada para a cidade de São Luís, e a fiscalização da obra também, que não acontece a contento. Na minha gestão como prefeito de São Luís, nós vamos usar a tecnologia que a cidade de São Luís precisa. Ultimamente, as últimas obras foram utilizadas uma tecnologia chamada AAUQ, areia asfáltica usinada a quente. Nós vamos utilizar CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, para entregar um asfalto decente para a população de São Luís. Obrigado a todos os candidatos. Nós vamos ao intervalo. Na volta, candidato pergunta para candidato com tema pré-definido. Nós voltamos já já. É o Sistema Difusora nas eleições 2020. Estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de São Luís, ao vivo pela TV Difusora, Portal M10 e Rádio Difusora FM. Vamos sortear aqui nesse bloco o candidato pergunta para candidato. Eu vou sortear logo quem começa, então, perguntando. Enquanto eu mostro para você quem pergunta, candidato Iglesio Moisés é o primeiro que vai abrir esse bloco, tendo o direito de perguntar. E, candidato, para quem o senhor vai perguntar? Eu vou sortear agora o tema, tá? O senhor disse para quem o senhor vai perguntar. Candidato Iglesio, o tema é direitos humanos. Para quem o senhor pergunta? O Duarte Júnior. Candidato Iglesio pergunta, candidato Duarte Júnior responde, o tema é direitos humanos, 30 segundos para a pergunta. Candidato, aqui, por favor, no mesmo. Aí mesmo. O senhor pode fazer a pergunta agora, fique à vontade. Duarte, analisei o teu plano de governo, percebi
que tem muito pouca coisa, apenas 6 páginas, mas, de toda forma, tu tens apresentado um monte de propostas para a questão de direitos das pessoas. Como é que isso aí vai caber no orçamento e como vai ser suficiente, por exemplo, para contemplar as políticas para negros aqui na cidade, a política para a juventude, por exemplo, juventude LGBT também, para a comunidade LGBT. Como dimensionar isso aí dentro das tuas demais propostas? Candidato. Candidato Duarte Júnior. As minhas propostas, o meu plano de ação vai além do meu termo de compromisso que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral na cidade de São Luís. Estão vivos na vida das pessoas. Foram as ações que eu fiz, por exemplo, no Viva Cidadão. Ações inclusivas, de levar dignidade àqueles que mais precisam, de fazer um processo seletivo para a pessoa trans ingressar como servidor público dentro do Viva Cidadão. Um abraço à minha amiga Raica. É mais do que promessas, são ações concretas. E é isso, doutor Iglesio, que nós vamos fazer na saúde de São Luís. Diferente do que a gente sempre testemunhou no Socorrão, nós vamos tirar as pessoas da fila de espera por uma consulta, um exame. Eu não vou tolerar, como advogado, como professor de Direito Constitucional, que as pessoas nessa cidade, 15ª maior cidade do Brasil, sofra por uma consulta, sofra por um exame, morram à espera, por exemplo, de uma mamografia. É isso que nós vamos fazer, colocar a teoria na prática. Duarte é 10. Réplica. O Duarte 10 não respondeu, você percebe, porque ele não faz ideia, não tem a mínima noção de para onde ele vai encontrar tanto dinheiro. Não vai encontrar dinheiro para pagar o auxílio emergencial de R$ 223.896.000, não vai conseguir 5 milhões a mais de reais por mês para, por exemplo, pagar a questão do atendimento na rede privada que ele prometeu. Ele passou o período dele todinho fazendo propaganda do passado. São Luís quer saber o que vai ser para frente. Nós iremos fazer na administração de São Luís um dimensionamento do recurso que a gente tem aplicando dentro da nossa estrutura. Vamos trabalhar o Socorrão 1, o Socorrão 2, vamos fazer um consórcio com os outros municípios da ilha para fazer a gestão do hospital da ilha que vai ser inaugurado no próximo ano, muito provavelmente, para melhorar a urgência e emergência. Vamos garantir que as solicitações de exames da rede privada sirvam na rede pública, que já vai me diminuir a questão, por exemplo, das consultas. A gente vai conseguir fazendo simples, não prometendo como tem sido feito na televisão, enganando você, tomando a sua boa-fé. Não aceite isso. Iglesio 90. Réplica. Na verdade, não são promessas. Eu tenho orgulho do meu passado. O Viva Cidadão, por exemplo, saímos de 5 para 50 unidades. Nada mais respeitoso aos direitos humanos do que tirar as pessoas da fila de espera por um simples documento, que é a porta de entrada, doutor Iglesio, para o Sistema Único de Saúde, que é o RG, que é a identidade. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar esse padrão de serviço público com eficiência na saúde, diferente do que o senhor fez no Socorrão. A propósito, eu convido o doutor Iglesio para falar um pouco do seu passado. O que Vossa Excelência fez como diretor do Socorrão? Ok. Vou sortear aqui o tema, candidato. O senhor agora que vai fazer a pergunta e vai escolher para quem perguntar. O senhor. O tema é habitação. Candidato Duarte Júnior pergunta para quem? Pergunto ao candidato Eduardo Braide. Eduardo Braide foi o candidato escolhido. Duarte Júnior pode começar a perguntar. Candidato Eduardo Braide, eu tenho orgulho do meu passado, do meu trabalho de gestão que eu fiz no PROCON, no Viva Cidadão, que eu tenho feito como deputado. Falar de habitação é falar de garantir direitos. Falar das 33% das residências na nossa cidade que não tem saneamento básico. Eu queria, no tema habitação, que o candidato falasse o que orgulha ele da gestão como presidente da CAEMA. Candidato Eduardo Braide. O candidato Duarte Júnior vai ter encontro hoje com uma pessoa que ele não gosta de ver perto dele, a verdade. Eu já disse que se o PROCON tivesse realmente funcionado na época dele, o primeiro que tinha que ser multado era ele por propaganda enganosa. Lá na CAEMA, o que ele não diz é que eu fui presidente há 15 anos atrás e durante o período de 1 ano e 2 meses. Eu fiz concurso público para mais de 1.000 vagas, ele fez para 20, mas você só viu a propaganda dele. Eu tive todas as minhas contas da CAEMA aprovadas, as dele foram aprovadas com ressalva e ele foi condenado inclusive a pagar uma multa. Eu deixei a CAEMA sem responder a nenhum processo. A primeira passagem que ele teve no PROCON, ele responde um processo à Justiça Eleitoral e pode perder o cargo de deputado estadual porque abusou na época da eleição com dinheiro público do PROCON. Essa é a nossa diferença. Eu falo a verdade.
E mais do que isso, o candidato Duarte já gastou, desde quando é deputado, R$500 milhão para fazer propaganda. Está no site de transparência da Assembleia, é só ir lá e consultar. Réplica. O deputado Braide, mais uma vez, foge da pergunta. Verdade que a Justiça reparou que mandou o senhor apagar uma postagem das suas redes sociais compartilhando mentiras, fake news. Investir em publicidade é respeitar as pessoas que precisam saber quais são os investimentos e quais são as ações que o servidor público está fazendo. Falta de transparência, candidato Braide, que não teve na sua gestão, onde o senhor contratou uma empresa de pessoas aliadas à sua família, próximas da sua família, sócias da sua família. E isso é verdade. Inclusive, é Vossa Excelência que está sendo investigada pela Polícia Federal. Essa é a verdade. Se eu fosse presidente do PROCON, quando Vossa Excelência foi presidente da CAEMA, com certeza eu teria multado a sua gestão, porque no debate passado, o seu maior case de sucesso foi ter entregue uma caixa d'água no quebra-pote. Braide, você fala mentiras e seu rosto nem treme, Braide. Por favor, fale a verdade, mostre que você não está pronto, pelo menos para ser prefeito de São Luís. Essa é a verdade. Por isso, Duarte 10. Para explicar? Candidato Duarte Júnior, eu tive 100% de presença na Câmara dos Deputados. Você faltou a 40% das sessões esse ano na Assembleia. Mas você não devolveu o dinheiro até agora que deve para o povo de São Luís. Bora devolver, está faltando você devolver. E me respeite, candidato Duarte. Eu nunca fui investigado pela Polícia Federal. Quem foi investigado pela Polícia Federal foram seus assessores por espalhar fake news por aí. Essa é a diferença, de fazer muito com pouco. Enquanto ele ganha sem trabalhar, eu trabalho sem faltar e tenho orgulho de fazer o trabalho que desenvolvo. Mais um tema agora a ser sorteado é o candidato Eduardo Braide que pergunta. O tema é emprego. Para quem o senhor vai perguntar, candidato, sobre esse tema? Eu vou perguntar ao candidato Geisael Marques. Ok. Tema emprego, o senhor já pode começar a perguntar. Candidato Geisael, a gente sabe que a grande dificuldade que tem, principalmente em relação ao primeiro emprego para os jovens, é a falta de experiência. E por isso nós assumimos o compromisso de criar o programa Caminho para o Emprego, que vai oferecer estágios remunerados pela Prefeitura e enquanto os nossos jovens estiverem fazendo estágio, eles vão adquirir o conhecimento tão importante que é da área da educação e a experiência necessária para serem contratados pelo mercado de trabalho. Qual é a sua proposta para esse tema tão importante que é a geração de emprego e renda? Candidato, 1 minuto. Nós temos diversos modos de gerar emprego e renda, alguns a curto prazo, outros a médio e longo prazo. Quando se fala de qualificação e experiência, eu me lembro muito das grandes empresas instaladas em São Luís e que elas geram mais empregos, muitas vezes, para pessoas de fora do que daqui. E dentro do nosso plano de governo, você vai acessar geisael18.com.br, você vai ver um programa muito legal chamado Canteiro Escola. Os jovens eles poderão treinar em equipamentos e maquinário que virão a operar no futuro e as horas de qualificação já vão servir como experiência, justamente para a gente acabar, deputado Eduardo Braide, com essas duas desculpas, de falta de qualificação e de falta de experiência. Mas vamos além, nós vamos trabalhar também na legislação, para que a Prefeitura possa oferecer descontos em impostos, para que as empresas elas ofereçam um mínimo de percentual de ocupação de vagas com mão de obra local. Acho que é possível atuar em diversas frentes a curto, médio e longo prazo nessa questão. Candidato Braide. A forma mais rápida de gerar emprego em uma cidade é por meio do turismo. São Luís é uma cidade linda, uma cidade bela, cheia de riquezas culturais. Nós temos patrimônios aqui que orgulham a todos. Nosso Bumba Meu Boi, nosso tambor de crioula, a nossa ilha, que é belíssima. E nós temos que fazer com que esse trabalho do turismo aconteça o ano inteiro. Por isso, nós vamos criar o Programa Municipal de Cultura o ano inteiro. Nós vamos fazer a virada cultural de São Luís com artistas locais e nós vamos fazer com que as nossas manifestações culturais possam gerar atração, não só para quem é daqui, porque a cidade, antes de ser boa para o turista, ela tem que ser boa para quem mora aqui. Mas para poder chegar numa segunda, numa terça-feira, ter uma atração para quem vem de fora. E é por meio do turismo, por meio da cultura, que nós vamos gerar emprego e renda o ano inteiro. Vamos colocar o Parque da Jussara, que é tão importante, quem é que não gosta de tomar uma Jussara para funcionar o ano inteiro? Vamos colocar as nossas manifestações nos principais pontos turísticos e nos bairros. É isso que nós vamos fazer para gerar emprego e renda para você a partir do ano que vem.
Candidato Geisael. O candidato Bright parece que bebeu também na fonte do meu plano de governo. Tem algo muito parecido em relação à questão cultural o ano todo de atrações. Mas é preciso ir além, porque houve um desmonte na cultura nos últimos anos em São Luís. Eu tenho uma lista aqui. Salão de Artes fechou, Centro de Arte de Japiaçu do Diamante, Casa do Bloco Tradicional, Escola de Música de São Luís, Teatro da Cidade, Prêmio de Literatura, Galeria Trapiche totalmente abandonado, quase fechando, Memorial Maria Aragão. Tem uma lista aqui que não cabe em 30 segundos. A gente precisa reconstruir a cultura de São Luís. E falar de cultura não é só falar de atração cultural o ano todo. Mais um tema a ser sorteado. O candidato Geisael vai perguntar nesse momento e o tema é infraestrutura. Candidato, para quem vai a pergunta sobre esse tema? Por favor, candidato. Candidato, infraestrutura, eu preciso que o senhor... Para quem o senhor vai perguntar? Ah, perdão, eu me perdi aqui. Muito perdão. Eu vou perguntar, infraestrutura, eu pergunto ao candidato Bira do Pindaré. Bira do Pindaré. O senhor tem 30 segundos para perguntar, pode começar. Candidato Bira, nós temos no nosso plano de governo a intenção de trabalhar a infraestrutura de São Luís com uma coisa que é muito reclamada na cidade, que é a questão dos buracos. Nós queremos, inclusive, colocar em cada subprefeitura uma patrulha de asfalto para dar respostas imediatas. Veja bem que a gente discute infraestrutura em São Luís falando de buraco. Olha só o quanto nós estamos atrasados, né, candidato? Então, eu queria saber o que o senhor pensa para resolver o básico, especialmente no que diz respeito a asfalto nessa cidade, mas o que nós podemos avançar em termos de infraestrutura macro para São Luís. Geisael, o grande desafio é tornar esse serviço permanente. Nós não podemos ter um serviço de recuperação da malha asfáltica somente de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos. Tem que ser o ano inteiro, desde o começo da gestão. É a única forma da gente garantir um asfaltamento de qualidade e uma pavimentação boa que sirva a população. Mas eu vou além. Eu penso também na periferia, nos bairros das comunidades, onde ainda nem sequer chegou o asfalto. Então, para essas comunidades, nós estamos defendendo o programa Rua Digna Municipal, para garantir a aplicação o uso de bloquetes, que é muito simples, é muito mais econômico, muito mais eficaz e garante uma durabilidade. Além disso, gera trabalho e renda para a própria comunidade, porque nós vamos fazer isso em parceria com as comunidades, garantindo a contratação de mão de obra dentro do próprio bairro. Então, esse é o caminho que eu entendo que é necessário para ter uma pavimentação de qualidade que é fundamental para o bem-estar da cidade de São Luís. Candidato Geisael, por favor. O deputado Bira do Pindaré também parece que bebeu na minha fonte. Ele está falando aí de uma imitação do programa chamado Mutirão Nosso Bairro, que nós pretendemos implementar. Através do Mutirão Nosso Bairro, pequenas obras nos bairros, como praças ou pavimentação de ruas, né? Reformas de escolas e creches, aquilo que é de pequena monta, a gente pretende pegar uma instituição no bairro, fazer um edital, fornecer o material e haver a contratação da mão de obra na própria comunidade, gerando emprego e renda, fazendo a economia circular no local. Agora, falando especialmente de asfalto, nós queremos implantar a empresa municipal de asfalto em São Luís e garantir também a qualidade do serviço, a qualidade da massa asfáltica, através de um laboratório móvel. No momento em que o serviço estiver acontecendo, o laboratório móvel vai lá para garantir a qualidade do asfalto e para garantir a qualidade do serviço. E veja que nós estamos falando aqui de infraestrutura, mas a gente fala também de qualidade de vida. A asfalto, ele não pode chegar somente no último ano de mandato de um prefeito. Tem que ter qualidade e tem que ser o ano todo. Candidato. Não, Geisael, nosso projeto, nossa proposta, ela é autêntica, ela é genuína e originária. Nós estamos defendendo, inclusive, implantar as parcerias público-comunitárias. Só se fala em parceria público-privada, ou seja, com as grandes empresas, com as empreiteiras. Eu estou propondo que a gente faça parceria também com as comunidades para poder executar obras como pavimentação de ruas com bloquete, que é simples, ou então recuperação de uma praça. Tudo isso é possível fazer em parceria com as comunidades. Candidato Beira, o senhor pergunta agora, o senhor vai fazer a pergunta agora, o tema que o senhor vai perguntar precisa ser esse aqui, ó. Mobilidade urbana. Para quem o senhor pergunta sobre esse tema, candidato? Vou perguntar... O senhor não pode perguntar para o Duarte Júnior, Brian e Geisael. Os demais, fique à vontade. Vou perguntar para o candidato Rubem Júnior. Rubem Júnior. Pode começar. Desculpa, o tema... O tema é mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Você pode perguntar. Candidato Rubem Júnior, a mobilidade passa pelo transporte coletivo, mas passa também por uma logística de mobilidade que permita pensar, inclusive, na mobilidade humana. E aí inclui ciclovias, por exemplo,
Aqui nós temos apenas 18 quilômetros de ciclovia, podemos chegar a 100 quilômetros, que é a nossa meta no nosso plano de governo. Mas no transporte coletivo, eu quero perguntar para você o que você pensa sobre a nossa proposta de implantar o bilhete único ilimitado, porque ninguém quer falar de tarifa, nós estamos tocando o dedo na ferida. Candidato. Deputado Bira, boa pergunta e, por coincidência, no nosso plano de governo tem a mesma proposta. Não que eu copiei do senhor, pelo contrário, nós elaboramos o nosso plano de governo com muitos debates, com muitas audiências, com muitas reuniões presenciais e virtuais. E uma das propostas que surgiu foi justamente do bilhete único. Qual é a lógica do bilhete único? É ele não ter apenas a modalidade para você usar naquele momento. Ele pode ser por semana ou ele pode ser por mês. Imaginemos que o trabalhador gaste R$200 por mês de transporte. Se ele compra o bilhete único mensal, ele pode andar o mês inteiro pagando aquele mesmo valor. Ele vai para o trabalho? Vai, mas ele pode também assistir um jogo de futebol, professar sua fé, fazer uma consulta. Isso é muito mais importante do que terminal. Mais do que você estar pulando, sendo jogado de terminal em terminal, é você ter a liberdade para você ir onde quiser. Tem candidato que tem proposta só na faixa de ciclovia, na área nobre da cidade. Eu estou preocupado com quem anda de ônibus todo dia e que muitas das vezes não tem dinheiro para pagar e aí tem que fazer o caminho de bicicleta. Candidato. Eu considero importante essa proposta do bilhete único, mas eu penso, inclusive aqui alguns candidatos só falam de terminal de integração, de ônibus expresso, mas não tocam na tarifa. A tarifa pesa no bolso do trabalhador. Esse ano, quando teve o reajuste, foi uma gritaria geral. E aqui ninguém quer falar de tarifa, sabe por quê? Estão com medo do dono das empresas. E nós precisamos colocar o dedo na ferida para garantir uma economia no bolso do trabalhador. E o bilhete único ilimitado é a melhor forma de trazer economia, porque você vai poder transitar a cidade inteira pelo tempo que você escolher, com o mesmo valor, com o mesmo bilhete, com a mesma passagem. É essa liberdade e essa oportunidade que nós queremos implantar em São Luís do Maranhão com o bilhete único ilimitado, que já é uma realidade em outras capitais. E para que você possa alcançar esse objetivo e ter esse resultado, vote com a gente. É Bira 40, prefeito de São Luís. Quem pergunta agora é o candidato Rubens Pereira Júnior. Opa, falta 30 segundos. Perdão. Tréplica. O candidato Rubens Júnior tem 30 segundos de tréplica, pode fazer uso a partir de agora. Hoje a Prefeitura de São Luís não tem subsídio, não entra com nada no custo da tarifa, deputado Bira. E nós iremos entrar especialmente para aqueles que mais precisam. Em alguns casos, quem está vinculado à primeira infância. Mas, além disso, há no nosso plano de governo uma proposta que a Prefeitura arcará o custo da tarifa, da passagem, para quem estiver desempregado e procurando emprego num curso de capacitação. A pessoa já está desempregada, ela está sem condições de pagar transporte. Como é que ela vai ser reinserida no mercado de trabalho? Isso já está no nosso plano de governo, nós iremos custear a passagem. Agora sim, o senhor faz a pergunta e eu estou sorteando aqui o tema. E o tema que o senhor vai perguntar é saúde. Para quem o senhor pergunta sobre esse tema, candidato? Vou perguntar para o deputado Neto Evangelista. Pode fazer a sua pergunta. Deputado Neto Evangelista, a maior mudança na saúde na cidade de São Luís é a realizada pelo governador Flávio Dino, que está construindo o Hospital da Ilha, que é maior do que o Socorrão 1 e 2 juntos. Isso vai mudar absolutamente tudo. Tem alguns candidatos que sequer mencionam hospital no seu plano de governo, que é muito grave, que a gente não sabe qual é a visão dele em relação a isso. Vai continuar o Socorrão 1 e 2 do jeito que está? A gente pretende, inclusive, zerar a fila de cirurgias a partir do novo Socorrão da Ilha. Eu quero saber qual é a sua proposta para a saúde. Candidato Neto. Bom, candidato Rubens Júnior, você sabe tão bem quanto eu da relação que nós temos também com o governador Flávio Dino e da condição que nós temos de dialogar com o governo do Estado para que a gente possa fazer o nosso projeto. Qual é o nosso projeto? Você que está em casa nos assistindo, que já foi no Socorrão 2, desculpe, sabe que aquilo, na verdade, não é um hospital, é um depósito de pessoas. Eu tenho um projeto, já dialoguei com parte da bancada federal do Maranhão, senador Everton, deputado Juscelino, deputado Pedro Lucas, deputado Gil Cutrim, para que nós possamos fazer a reconstrução do Socorrão 2 por etapas, para que, durante cada etapa dessa, esses profissionais sejam remanejados para a unidade mista, inclusive também em parceria com o Hospital da Ilha. O que não dá, por exemplo, como o candidato Duarte Júnior faz uma proposta mirabolante, de fazer exames e consultas nos hospitais privados. Eu tenho certeza que ele nunca conversou com o diretor de um hospital privado em São Luís, porque o plano de saúde já está lotando os hospitais privados. Ele quer tirar você de uma fila do SUS para botar numa fila do hospital privado.
O tempo agora será do candidato Rubem Júnior, mas eu registro aqui que o candidato Duarte Júnior fez o pedido de direito de resposta a partir desta fala do candidato Neto. Estamos analisando. Candidato, vamos então ao candidato Rubem Júnior, que tem 1 minuto agora para a sua réplica. Um outro problema que nós temos é justamente a pessoa, quando finalmente consegue marcar uma cirurgia, sai de lá com um catatal de exames para fazer e não sabe para onde vai. E isso, a gente tem encontrado um meio de solucionar esse problema. O candidato Brade propôs a Casa da Família, que ele viu em Jundiaí. Deputado Brade, não precisava ter ido tão longe. O governo Flávio Dino já está fazendo isso. O nome é Policlínicas. Hoje já são 5. Não é suficiente, nós vamos aumentar para 10. A pessoa chega num lugar e faz todos os seus exames. Hoje, na prática, quem começa a peregrinar atrás do exame, quando ele consegue fazer o último, o primeiro já está vencido. Nós vamos praticamente dobrar o número de policlínicas. Mais um detalhe, nós precisamos melhorar os postos de saúde nos bairros. São Luís tem apenas 54 UBS, é muito pouco. Teresina, que é menor que São Luís, tem 91. Então é natural que a gente tenha que elevar a quantidade de atendimento da saúde lá no bairro, porque é bem mais barato prevenir do que depois ter que remediar. O objetivo é fazer uma revolução na saúde. Tréplica, candidato Neto. Bom, a atenção básica é fundamental, como o próprio candidato Rubem Júnior coloca. Mas antes de prometer, por exemplo, cobertura em 100% da cidade de atenção primária, nós vamos ter que requalificar as unidades de postos de saúde que a gente já tem, fazendo simples, sem mágica, sem promessa mirabolante, como a gente está vendo aqui durante essa campanha. Gente que não entende que o eleitor quer que seja entregue coisa simples para que ele possa ser bem atendido, podendo marcar a sua consulta na própria unidade básica de saúde em que foi atendido pelo seu clínico geral. É isso que nós vamos fazer. Bom, nós vamos agora à pergunta do candidato Neto. Você vai perguntar, eu vou sortear aqui o tema. Nós temos ainda para responder o candidato que ainda não respondeu, o candidato Franklin e o candidato Iglesio. Esses são os 2 únicos candidatos que não responderam ainda. Vamos lá. O tema é segurança. O tema é segurança. Você pode perguntar para quem o senhor quiser. Se fechar aqui a rodada, a gente faz um sorteio para saber quem vai, ok? Então, o tema é segurança. Por favor, o senhor tem 30 segundos. Para quem o senhor vai perguntar? Segurança? O candidato Iglesio. Iglesio, ok. Candidato, a gente sabe que, constitucionalmente, a temática de segurança pública ela é do governo do Estado. Mas é importante que a Prefeitura de São Luís possa dialogar com o governo e trabalhar em políticas públicas preventivas, sobretudo. Isso nós temos no nosso plano de governo e vamos trabalhar. Qual a sua proposta para a segurança pública da cidade de São Luís? Bem, Neto, no teu plano de governo mesmo não tem nem... Só um instantinho que o cronômetro vai zerar, para que o senhor tenha então direito, agora sim. Bem, no teu plano de governo não tem praticamente nada, tu só colocaste 25 metas lá e começou a fazer a descrição do que fazer no decorrer da campanha com base no que a população tem te dito aí nas ruas. Isso não é plano de governo, mas vamos falar. Eu vou falar com você do papel do município. Iluminação de LED. Nós temos apenas 5 mil LEDs aqui, lâmpadas de LED, de 106 mil pontos de luz na cidade. Isso aí é um dos principais mecanismos para a gente combater a criminalidade. Se está iluminado, a bandidagem não quer estar lá. Segundo ponto, ocupação dos pontos da cidade. Estimular as pessoas a irem para os espaços públicos. Se as pessoas saem de casa, a bandidagem também não quer estar lá. E fortalecer a Guarda Municipal, sem essas mentiras aí que estão sendo contadas, como o Brade tem falado, o pessoal aqui tem dito que vai tratar a Guarda Municipal como se fosse uma polícia. Não é. A função é principalmente patrimonial, a gente entende isso. Tem pelo menos 70 guardas com mais de 50 anos de idade aqui. Essas pessoas não vão combater criminalidade, a gente precisa falar a verdade. Verdade, de fato, é com o Iglesio 90. Candidato. Candidato Neto. Espera na câmera lá. Bom, isso. Segurança pública, a cidade de São Luís tem que chamar a responsabilidade para si e eu vou chamar como prefeito. Quando eu voto num prefeito da cidade, assim sempre foi, eu sempre esperei um líder para liderar, para organizar, para botar ordem na casa. E nós vamos colocar a ordem na casa. Vamos ter as parcerias necessárias com o governo do Estado, fazendo, obviamente, o nosso dever de casa também da Prefeitura. Nós vamos fazer a iluminação, não só das principais avenidas da cidade de São Luís, mas dentro dos bairros mais distantes, tirar essa lâmpada amarelinha que você está acostumado a ver e botar uma lâmpada de LED. Inclusive, essa conta é muito mais barata do que essa lâmpada atual que tem hoje na sua rua. Tem um programa muito interessante que nós estamos desenvolvendo, de fazer vídeo monitoramento nas ruas dos comércios dos principais bairros de São Luís. Tem comércio em São Luís, ruas de comércio em bairros que
trabalham gradeados, é isso mesmo, você chega para poder fazer o atendimento ao cliente e é com uma grade. Essa grade não pode estar fazendo a segurança para o cliente. Nós temos que dar alternativa em parceria com o governo do Estado. Candidato. Perfeito, a gente está tratando aqui de questões, inclusive relacionadas à privacidade, isso tem que ser, inclusive, tema de uma lei, antes de ser aprovado, um monitoramento de uma instituição privada, a prefeitura não tem essa, dentro é um comércio, sim, tu está falando a parceria com... Não, deixa eu falar, por favor. Então, assim, não, isso aqui não tem... Ele quer fazer uma responsabilidade que não é dele, é do governo do Estado, e vai deixar a responsabilidade do que é nosso. Sanar a dívida da previdência privada do município, que todo ano o município tem um déficit de 135 milhões de reais, garantir medicamento nos postos de saúde, isso aí vai ficar, tem que fazer o que precisa. Ok, candidato. Agora, o candidato Franklin, que ainda não perguntou e não respondeu, a gente vai ter que fazer necessariamente o sorteio. O tema, candidato, que eu acabo de sortear aqui é esporte e lazer. Esse é o tema, o senhor vai fazer a pergunta. Eu vou sortear para quem o senhor vai perguntar, vou voltar aqui, certo? O único que estava fora aqui. Vamos mexer e vamos sortear esse tema esporte e lazer. E para quem o senhor vai perguntar? Rubens Pereira Júnior, por favor. Som 3. Percebe como nenhum deles me escolheu para o debate? Estão com medo do embate, da verdade. Rubens Júnior, Neto, Iglesio, Bira, todos participam da gestão do Edivaldo Holanda Júnior. Por isso tem medo do contraditório. Rubens Júnior, 37% das quadras das escolas de São Luís sequer tem estrutura. Qual a tua proposta para o esporte e o lazer? Franklin, não te preocupa que a gente vai debater todos os assuntos, todos os temas. A gente está aqui para isso. Mas falando de esporte e lazer, a gente tem que pensar no esporte na base, no esporte escolar, no esporte de alto rendimento, no paradesporto e no esporte digital. Nós não podemos pensar em uma política pública pela metade, tem que abarcar absolutamente todos os eixos. Nas escolas, nós temos um programa chamado Escola Massa, que é parar com essa realidade na cidade de São Luís de se ir adaptando tudo enquanto. Aqui cabem 6 salas, chama de anexo e chama de escola. Não. O ideal é que a gente construa escola que é voltada para ser escola, que tem infraestrutura digna necessária. Como o governador Flávio Dino vem fazendo com o programa Escola Digna, nós iremos fazer o Escola Digna São Luís. Então tem que garantir espaços esportivos. E além disso, não apenas para funcionar de segunda a sexta-feira. Esse espaço pode e deve ser usado pela comunidade, inclusive nos finais de semana. A escola tem um poder mobilizador ainda maior e é isso que nós faremos. Promessas, promessas e promessas. A bem da verdade, o Rubens não apoiou o Edivaldo na eleição, ele apoiou o Braide na eleição passada. Até ajudou a coordenar a campanha, mas no dia seguinte estava com a prefeitura. E na prefeitura foram 8 anos de mandato e nenhuma dessas promessas, promessas e promessas ele cobrou do atual prefeito. Nós do PSOL, do PCB, da UP, ao chegarmos com o seu voto nos 50, nós vamos chamar a Conferência Municipal de Esporte, nós vamos chamar o plano, construir o Plano Municipal de Esporte, criar um Fundo Municipal de Esporte, triplicar o valor, que atualmente é mísero, 5 milhões, no mínimo 15 milhões, para criar cada uma das fundações atléticas que ajudem, de fato, as diversas federações e confederações a fazer as modalidades esportivas diversas chegarem nas escolas, com a prática esportiva, evitando que o professor tenha que tirar do bolso para comprar a corda, a bola, para que o aluno possa fazer a sua prática esportiva. Franklin 50. Candidato Rubens. Eu falei meu plano de governo, o candidato Franklin não gostou. Tudo bem, vou mudar então. Vou falar o que eu já fiz na área do esporte. Pega, por exemplo, Franklin, o Viva Cidade Operária. Ali estava abandonado. O Campo Rosiana Sarney, quem joga lá sabe como era a situação. Hoje é um espaço revitalizado. Tem iluminação no campo, a quadra foi revitalizada, tem espaço para academia de saúde, tem quadra de areia, tem pista de skate, pensando no esporte em todos os eixos. Hora dessa deve estar lotado de gente praticando atividade física. Isso que eu fiz no Viva da Cidade Operária, que era em São Luís inteira. Ok. Sorteio agora para ver quem pergunta ao candidato Franklin. Eduardo Braide pergunta ao candidato Franklin. Por favor, o tema eu vou sortear. E o tema, candidato, é educação. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Educação é o tema. Por favor. Candidato Franklin, a gente sabe que na educação o importante é colocar para funcionar bem o que já existe. Então, por isso, nós assumimos um compromisso de reformar as nossas escolas municipais.
Iremos fazer isso com recursos do novo Fundeb, que eu ajudei a aprovar na Câmara dos Deputados como deputado federal. E a gente sabe a importância de ter uma escola que tenha água no banheiro, que tenha estrutura, um refeitório, um parquinho funcionando. Qual é a sua proposta para a área da educação? Braide te faz promessas, promessas e promessas. Eu te apresento propostas. Propostas como construir a Conferência Municipal da Educação, reformar as 266 escolas, chamar os alunos, professores e comunidade para rediscutir a volta da educação após pandemia, cumprir a lei do piso para os professores, que em média tem 32,15% do seu salário defasados, garantir 30% para a educação. Coisa que Braide não tem como garantir para você, porque ele disse que apoiou o novo Fundeb, mas todo o seu entorno e o seu partido votou contra. O presidente, que ele se negou a ir buscar no aeroporto para não ter a sua rejeição de 57% dos ludovicenses que rejeitam o Bolsonaro, ele se escondeu, não quer o novo Fundeb, é um inimigo da educação. Braide precisa parar de esconder os seus aliados, como Roberto Rocha, como Edilásio. Fale a verdade para o povo, Braide. Candidato Franklin, quando você vem a um debate, o primeiro compromisso que você tem que ter é com a verdade. O meu partido inteiro votou a favor do novo Fundeb. Mais do que isso, e é bom que você saiba, o presidente da comissão especial do novo Fundeb era do meu partido, o deputado Bacelar da Bahia. Eu quero dizer que trabalhei muito para aprovar o novo Fundeb. E mais do que o Fundeb, nós temos em São Luís a discussão dos créditos do Fundef, que vai gerar algo em torno de um repasse de mais de 500 milhões de reais. E eu estou dizendo como nós vamos fazer para melhorar a nossa educação. Em relação a essa situação do presidente, você deve ter recebido essa semana um card que montaram meu, convidando, inclusive, como se eu estivesse chamando você para participar da recepção. Essa é a campanha das fake news. É a campanha que tentam ligar sempre a nossa candidatura a alguém. Candidato Franklin, meu compromisso é com o povo, é com São Luís. E eu não terei dificuldade de dialogar com ninguém depois da eleição. Vou buscar recursos no governo federal, vou buscar parcerias no governo estadual, porque meu compromisso é com você. Ele não tem realmente problema de dialogar com ninguém. Ele já foi presidente da CAEMA no governo Zé Reinaldo, ele já foi secretário da prefeitura no governo Castelo, ele já foi líder do governo Flávio Dino. Ele é quem o governo é, como agora ele é ligado ao Bolsonaro. Você não pode deixar essas inverdades, essas promessas que em 8 anos, no governo Edivaldo, não foram cumpridas e que o Braide agora as repete na propaganda de televisão, com a propaganda milionária, gastando o dinheiro que poderia estar investido em educação. Ok, candidato. Vamos ao intervalo, voltamos já com mais um bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Instante só. De volta com o debate com os candidatos a prefeito, eu vou sortear aqui quem vai abrir esse bloco agora, fazendo perguntas, tema livre, vai escolher quem vai debater aqui à minha direita. Candidato Rubens Pereira Júnior, por favor, pode se deslocar aqui a sua posição. Candidato Rubens Pereira Júnior vai dizer para quem? Candidato, o senhor repete, por favor, no microfone para ficar... Candidato Eduardo Braide. Eduardo Braide, por favor, candidato Eduardo Braide. Tema livre a partir de agora. Candidato, por gentileza. Vamos começar, o tempo é de 30 segundos, vamos à pergunta. Deputado Eduardo Braide, Vossa Excelência se filiou ao Podemos. O Podemos, lá em Brasília, e eu sou deputado federal junto com você, é o partido que mais vota junto com o Bolsonaro. Aqui Vossa Excelência não trata do assunto, diz que vai dialogar com todos, mas nós sabemos que não é bem assim. Política ninguém faz sozinho, é preciso ter um time, ter lado. A impressão que eu tenho é que o senhor tenta esconder o Bolsonaro de tudo e quanto é forma. Eu queria entender qual é o posicionamento do seu partido lá em Brasília para poder orientar em São Luís. Candidato Rubens Júnior, a diferença entre o Podemos e o PCdoB é que no Podemos não tem ditadura. Quando eu me filiei ao Podemos, o primeiro compromisso que eu assumi com a presidente nacional foi votar de acordo com a minha consciência, de acordo com as minhas convicções. E por isso eu desafio você. Qual foi a votação que eu votei contra o povo na Câmara dos Deputados? Nenhuma. Todos os projetos. Votei muitas vezes projetos contra o governo federal. Votei outros a favor, porque entendi que eram bons para a população. Esse é o meu lado, é o lado da população, é o seu lado. O candidato Rubens Júnior coloca na propaganda de televisão dele o Hospital da Ilha.
O Hospital da Ilha foi construído com recursos do BNDES. Sabe como foi que ele votou na época da Assembleia? Contra o recurso do BNDES. Quer dizer que se dependesse do candidato Rubens Júnior, não tinha o Hospital da Ilha. Ele vai inventar que teve uma tal votação do Fundema. A votação do Fundema aconteceu meses depois do empréstimo do BNDES. Essa que é a nossa diferença. O meu lado é o seu, o dele sempre é de um grupo político. Deputado Braide, Vossa Excelência já apoiou o PCdoB durante muito tempo. Deixou de apoiar quando perdeu a eleição de prefeito, que aí ficou magoado, chateado, com raiva do governador Flávio Dino, que não tem nada a ver, a eleição passa, eu quero olhar para frente. Falar que Vossa Excelência lá em Brasília nunca votou contra trabalhador também não é verdade. Na mini reforma trabalhista do Bolsonaro, para o trabalhador trabalhar dia de domingo e sem ter gratificação extra, Vossa Excelência votou favorável. Vossa Excelência orgulha de dizer, eu estive 100% presente na Câmara, mas está 100% presente de um partido, que é o que mais vota com Bolsonaro, não adianta muito. Vossa Excelência não tem coragem de dizer a mesma frase em relação ao tempo que nós éramos deputados estaduais. Afinal de contas, nesse período, eu era líder da oposição, o senhor líder do bloco que dava sustentação ao governo Rosiana Sarney. O senhor também já foi secretário de Orçamento Participativo, que ninguém sabe quais foram os frutos para a cidade de São Luís. E o que eu quero dizer é que quando foi da CAEMA, foi em 2005. Faz tanto tempo, o mundo mudou e é por isso que o senhor não está pronto e a gente vai se encontrar no segundo turno. Candidato Rubens Júnior, eu acho que você não viu o que eu falei, sinceramente. Dizer que... Primeiro, eu acho que você tem um complexo em relação ao apoio, porque até hoje eu nunca vi uma declaração do governador declarando apoio a você, mesmo você sendo do partido dele. E aí você tem um complexo com essa questão de apoio do governo federal. Eu volto a dizer, o meu lado é o seu, meu compromisso é com você. É assim que eu vou governar São Luís, buscando recursos no governo federal quando tiver que buscar, fazendo parcerias com o governo estadual e outro compromisso que eu assumo, concluir as obras da atual gestão. É assim que eu vou governar. Obrigado. Candidato Braide permanece. Para que o senhor vai perguntar agora, candidato Braide? Quem que o senhor chama para debater? Eu chamo o deputado Neto Evangelista. Neto Evangelista foi chamado, por favor, enquanto ele se desloca, eu informo que no bloco anterior, o pedido do candidato Duarte Júnior foi negado pela Comissão Jurídica. Candidato Braide, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Fique à vontade para... fique à vontade para responder um para o outro, as câmeras já estão posicionadas e assim a gente pode seguir aqui. Vamos em frente agora, o senhor tem 30 segundos, candidato Braide, o tema é livre para o senhor fazer a pergunta ao candidato Neto, tempo contando. Candidato Neto Evangelista, a gente tem uma zona rural muito grande em nossa cidade. Eu assumi o compromisso de implantar uma única subprefeitura em nosso programa de governo. Foi exatamente a subprefeitura da zona rural, para dar atenção àqueles que precisam melhorar a sua produção, para dar atenção aos locais lindos que a gente tem na nossa zona rural, mas principalmente para dar atenção para quem mais precisa. E eu quero dizer a importância de realizar e levar cursos de capacitação e qualificação para a nossa zona rural. E é isso que nós vamos fazer. Qual é a sua proposta para a zona rural de São Luís? Olha, nós temos a previsão da criação de algumas prefeituras-bairros, que nós pegamos, inclusive, como exemplo da cidade de Salvador, que tem o prefeito melhor avaliado do Brasil, que é o modelo de gestão do meu partido, Democratas. Uma dessas prefeituras-bairros ficará na zona rural de São Luís. No debate passado, candidato Braide, nós falamos, inclusive, a respeito da zona rural, e eu perguntei a sua atuação enquanto presidente da CAEMA. Você falou que fez uma caixa d'água na Zé Reinaldo Tavares, salvo engano. A pergunta que eu faço é se esse foi o seu grande feito na CAEMA como gestor público. A bem da verdade, você foi um dos piores gestores que a CAEMA já teve aqui. Você disse que se orgulha de ter sido presidente da CAEMA. Eu pergunto para você, cidadão de São Luís, você se orgulha da CAEMA? Em algum momento da sua vida você já teve orgulho da CAEMA? Já sentiu satisfeito com esse serviço? Se você se sentiu, não tem problema, pode votar no Braide, que ele fez um bom trabalho na CAEMA, mas se você não se sentiu, não vote no Braide, vote no Neto Evangelista. Candidato Neto, eu quero dizer a você que essa novela da CAEMA vai acabar agora. Eu já disse que fui presidente da CAEMA 15 anos atrás, durante o período de 1 ano e 2 meses. Fiz uma gestão que realizei um concurso público para mais de 1.000 pessoas. Levei água para diversos municípios, 100 municípios mais pobres do Maranhão. Agora eu vou trazer uma realidade do candidato Neto que vocês não conhecem até hoje. O candidato Neto tem um péssimo exemplo de não gostar de trabalhar. Em 2018, como deputado estadual, ele faltou a 67 sessões que aconteceram no ano. Em 2019, ele faltou a 60 sessões. Esse ano, ele já faltou a 20 sessões. Sabe quantas sessões não? 147. Isso quer dizer que durante os últimos 3 anos, o candidato Neto só trabalhou 2 anos e faltou 1 ano inteiro.
É isso mesmo, você que está em casa. Se você acha que um candidato merece ser prefeito sem trabalhar um ano inteiro, foi isso que aconteceu. Mas sabe qual foi a diferença? Ele recebeu o salário desse ano inteiro. Tempo contando. Candidato Braide, você sabe que o deputado estadual atua na cidade de São Luís em diversos setores. Muitas dessas sessões, inclusive, eu estava em atribuições da Assembleia Legislativa. Vamos deixar fake news só para o deputado Duarte. Você é um candidato que eu tenho com seriedade. Então não leve o debate para este nível. Você já foi testado e reprovado como presidente da CAEMA. Testado e reprovado. Você disse que suas contas foram aprovadas, suas contas foram arquivadas porque não houve julgamento, mas os conselheiros, os técnicos queriam pela reprovação, candidato. Bom, o tempo agora. Candidato Braide, obrigado. O senhor já fez aqui as suas falas, agora é o candidato Neto, que vai chamar quem para o debate, candidato Neto? O candidato Duarte Júnior. Candidato Duarte Júnior, por favor. Vamos lá, o senhor pode já fazer a sua pergunta, tema livre. Candidato Duarte Júnior, a gente tem visto que o governo federal tem passado a mensagem para os cidadãos de que agora, em dezembro de 2020, o auxílio emergencial vai terminar. E você, na sua propaganda eleitoral, falou que quando o governo federal deixar de dar o auxílio emergencial, você vai passar a dar. Explique para a gente, explique para o cidadão como vai ser essa conta. Agradeço ao deputado Neto pela pergunta, porque é possível fazer. Inclusive, existe uma legislação, uma lei municipal que regulamenta tal atividade. Talvez o deputado Neto não tenha tido tempo de fazer uma pesquisa sobre as ações do então prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Já existe um programa de transferência de renda, que é o Auxílio Renda, um programa que transfere renda àquelas pessoas mais vulneráveis. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais, nós vamos complementar, porque há recurso para fazer. A diferença é que na nossa gestão, nós vamos fazer com que esse recurso chegue àqueles que mais precisam, cheguem às pessoas mais vulneráveis. Vamos cortar privilégios, acabar com qualquer tipo de regalias, vamos fazer com que o recurso público seja para servir bem as pessoas. Afinal de contas, ser prefeito é ser servidor público, que tem que utilizar o poder para servir as pessoas. Fizemos isso por onde passamos. Saímos de 5 para 50 unidades do Viva Cidadão e reduzimos os gastos públicos em 42%. Candidato Duarte, eu acho incrível. E eu não sei por que as pessoas do Sul e do Sudeste acham que nós, nordestinos, somos um povo besta. Você vem do Rio de Janeiro para São Luís, fazer uma proposta dessa para o cidadão, você induz o cidadão a acreditar que ele vai deixar de receber o auxílio emergencial e vai passar a receber pela Prefeitura de São Luís. Isso é um engodo. Eu acho que você não fez conta, candidato. A folha do auxílio emergencial dá mais de 220 milhões de reais por mês, candidato Duarte Júnior. 220 milhões de reais por mês é mais do que a folha da Prefeitura de São Luís. Você vai demitir os funcionários da Prefeitura? 220 milhões de reais durante um ano dá quase 80% do orçamento da cidade de São Luís. Que isso, candidato? Que isso? Eleição não é para ganhar de qualquer jeito, não. Eleição você tem que olhar no olho do cidadão e falar a conversa séria, falar a verdade. Eu aproveito o tempo, pouco tempo que resta, para lembrar que foi o deputado Neto que prometeu o VLT, que gastou mais, quase 10 milhões de reais dos cofres públicos e não entregou, e disse que ia entregar. Foi o deputado Neto que recebeu 18 salários, 18 salários de 20 mil reais de deputado, e achava pouco. Ele disse que era pouco. Talvez ele que não saiba fazer mais com menos dentro da sua própria casa. Diferente do deputado Neto, eu vim para a cidade de São Luís com 5 anos, buscar oportunidades, porque eu não sou filho de político, deputado Neto. Eu sou filho do povo, filho da luta. Ok, tempo esgotado. Obrigado, candidato Neto. Candidato Duarte, o senhor tem agora 30 segundos para formular sua pergunta. Tema livre. Para quem o senhor vai perguntar? Quem é que o senhor chama para o debate agora? As opções? O senhor tem o candidato Franklin, o candidato Iglesias, o candidato Bira, o candidato Rubem Júnior, o candidato Geisael. Nenhum deles ainda respondeu. Convido o deputado Bira do Pinaré. Bira do Pinaré, por favor, se posicionando. A pergunta do candidato Duarte Júnior agora. Por favor. Para fazer mais com menos, é preciso elencar prioridades. Prioridade.
E é isso que nós vamos fazer na gestão na Prefeitura de São Luís. Nossa prioridade máxima é cuidar da saúde das pessoas, acabar com a fila de espera por uma consulta, por um exame. Infelizmente, hoje, as pessoas ainda morrem e sofrem à espera de simples consultas e exames que poderiam ser resolvidos facilmente, bastando ter sensibilidade e eficiência administrativa. Eu pergunto ao deputado Bira qual é a proposta dele para a saúde. A minha proposta para a saúde, a nossa proposta, é muito diferente da proposta do candidato Duarte, que está defendendo a privatização do SUS, que inclusive essa semana foi um tema nacional, muito debatido, porque o presidente Bolsonaro, que é no qual o Duarte é filiado ao partido dos filhos do Bolsonaro, defendeu, na verdade, editou um decreto para que fosse autorizada a privatização do SUS. Isso causou uma repercussão nacional, a ponto do presidente, inclusive, voltar atrás, né? Ele simplesmente revogou o decreto que ele aprovou. Então, nós entendemos que esse caminho da privatização do SUS não é o caminho. Nós temos que garantir o funcionamento das unidades básicas de saúde, aquilo que já existe. É isso que nós precisamos. Nós precisamos garantir a vacina, a consulta médica, os exames. Se funcionar aquilo que já existe, já é uma revolução na cidade. E esse é o caminho necessário, sem propostas mirabolantes que não vão resolver, só iludem as pessoas. Eu convido o deputado Bira para pensar mais sobre São Luís, pensar mais sobre o Estado do Maranhão. Talvez o mandato de deputado federal está fazendo ele pensar muito em Brasília. Eu sou aluno do governador Flávio Dino, fui aluno do Flávio Dino. E o que eu estou propondo para a saúde não é privatizar o SUS, é fortalecer o SUS, fazer o SUS atender mais, atender melhor, funcionar de forma ainda mais eficiente, para todos, para aqueles que mais precisam. E eu vou fazer igual o governador Flávio Dino fez durante a pandemia, igual o governador Flávio Dino, candidato Bira, tem feito nesse momento, conveniado com rede particular de atendimento para atender aqueles casos mais urgentes. Eu não vou deixar que ninguém, nenhum cidadão que paga seus impostos, sofrer à espera por uma consulta, por exame. Nem que para isso eu faça como o governador Flávio Dino, que faça convênio com algumas clínicas particulares. E diferente do que foi falado, foi me negado o direito de resposta, eu sim conheço donos de hospitais particulares, conheço fiscalizando, como eu fiz no PROCON, e vocês sabem, deu resultado. Duarte, a proposta que você está defendendo é a mesma do presidente Bolsonaro. Você tem que assumir isso. Está escrito aqui, inclusive, na revogação do decreto. Ele diz claramente, o espírito do decreto era permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. Está escrito no texto do presidente da República, que ele próprio revogou porque não aguentou a pressão e a reação popular. Você está defendendo a mesma proposta. Você não acha que deveria voltar atrás em relação a isso? Vamos lá, obrigado, candidato Duarte. Candidato Bira, agora quem que o senhor chama para o debate? Quais são as opções? O senhor tem aqui, quem não respondeu ainda, o candidato Franklin, o candidato Iglesio, o candidato Rubem Júnior, o candidato Geisael. São essas 4 opções. Chamar o candidato Rubem Júnior. Candidato Rubem Júnior, por favor. Candidato Bira. Candidato Rubem Júnior, o que nós estamos vendo aqui nesse debate é um jogo de esconde-esconde. Candidatos que não emitem as suas opiniões, que não assumem as suas posições políticas, que se escondem a todo momento e que não falam a verdade para a população. Além de propostas mirabolantes que não vão resolver o problema, ainda mais no momento de crise que nós estamos vivendo. Essa semana o presidente da República esteve aqui, fez inclusive uma brincadeira homofóbica totalmente sem graça contra os maranhenses. Eu queria a sua opinião sobre esse momento da política em São Luís. Candidato Bira, eu defendo a tese que a política é a arte do coletivo. Ninguém faz política sozinho. Quem chega aqui se vendendo como super-herói, como mito, nada disso. O que importa é a coletividade. Na vinda do presidente Bolsonaro a São Luís, o deputado Braide não foi. E a minha crítica é essa, que os candidatos escondem os seus aliados, não assumem. O deputado Braide não foi, mas estava lá o senador Roberto Rocha, estava o Edilásio, estava o Aloysio, todos da coligação dele. O deputado Duarte não foi, mas estava o presidente do partido dele lá, Kleber Verde. O Duarte era do PCdoB. Saiu do PCdoB de Flávio Dino para ir para o partido que hoje tem o Flávio Bolsonaro. O deputado Neto estava lá representado pelo deputado Juscelino, que é coordenador da campanha dele. Eu tenho lado. Alguém vai dizer, mas o Fufuca estava lá. Ele é um aliado, ele não fala por mim. Eu falo por mim ou o presidente do meu partido, que estava defendendo o SUS. Tem candidato aqui que sequer repudiou o atentado contra o Guaraná Jesus.
Eu gosto do Guaraná Jesus, ele não. De fato, essa é uma questão fundamental, porque o eleitor precisa conhecer a opinião que o candidato tem, inclusive sobre as questões políticas colocadas, porque é esse conjunto de informações que facilita a decisão do eleitor. O eleitor precisa conhecer a história do candidato, precisa conhecer as suas propostas, mas precisa também conhecer quais são as suas posições, as suas opiniões. E, nesse momento, no Brasil, não tem como negar. Há uma polarização, há um debate muito acirrado, existe esquerda, existe direita, mas os candidatos aqui, alguns candidatos, ficam escamoteando, ficam se escondendo, não assumem as suas posições de maneira vergonhosa para enganar o eleitor, para enganar você, porque você tem o direito, é um direito de todo cidadão saber a opinião das pessoas. Infelizmente, não é o que está acontecendo aqui nessa eleição. Seria muito bom se cada um desses candidatos que se apresentam todo dia na televisão viesse aqui e dissesse claramente quais são as suas posições e defendesse o povo maranhense, que foi atacado duramente essa semana. Eu faço questão de registrar quem são os meus aliados. Eu sou do PCdoB, partido do governador Flávio Dino. Eu tenho na minha vice o PT, com o vereador Honorato, do presidente Lula, e tenho muito orgulho disso. E ainda posso dizer algo além. Quem vai ser prefeito de São Luís sou eu. Eu é que tenho que ser cobrado. Eu é que estou assumindo os compromissos quando estou na rua, dialogando com as comunidades, olhando olho no olho. E é para isso que eu estou preparado para ser prefeito da cidade de São Luís, para ser um prefeito presente, um prefeito do lado de quem mais precisa, um prefeito do lado do povo. Obrigado aos dois candidatos. Por favor, tomem posição aqui, já que os dois já perguntaram, já responderam. A gente vai sortear agora aqui para saber, começar a abrir novamente a rodada. Franklin, candidato Iglesio, candidato Geisael, saber quem vem para cá e quem vai escolher com quem vai debater. Candidato Iglesio Moisés, por favor, tome posição. E o senhor já adiante para a gente com quem o senhor vai debater. Por favor. Hã? Vou te pedir para ficar nesse aqui? Não, o senhor tem o direito de escolher. O senhor pode perguntar ao candidato Franklin ou ao candidato Geisael. O senhor escolhe um dos dois. Pode fazer um sorteio, deixa para sorte. O senhor, por favor, nós não temos tempo para isso, me perdoe. Com quem o senhor quer debater? Franklin e Geisael. Franklin, por favor. Uhum. Vamos lá. Por gentileza. Candidato, por favor. Tema livre? Tema livre. Franklin, qual a tua ideia para a política de saúde de São Luís a partir de 2021, na tua prefeitura? Uma ideia É só porque eu estava aguardando zerar aqui, mas tudo bem. Vamos lá, por favor. Uma ideia diametralmente oposta ao do PROS, do candidato Iglesio, que nacionalmente, Iglesio, com seu líder, Collor de Mello, sustentando o Bolsonaro, mantém o desfinanciamento da Seguridade Social. Isso quer dizer menos recursos para a saúde, quer dizer menos recursos para a aposentadoria, que eles lhe tiraram o direito de estar tendo uma aposentadoria digna, que aumentaram o desemprego. 14 milhões de desempregados têm responsáveis, Bolsonaro, Iglesio, através do seu PROS, e dos deputados que apoiam o governo lá em cima. Nós temos que desmontar os esquemas da saúde. Hoje mesmo você viu nos jornais, as máscaras foram licitadas para uma empresa mecânica, uma oficina mecânica. Iglesio não denunciou isso em nenhum momento. Iglesio não denunciou, ao contrário, prestou todo o apoio ao secretário que disse para você ficar em casa e foi para a litorânea. Candidato. Pronto. O que o Franklin está falando aí é a prova, de fato, que conduziu o Bolsonaro, que ele tanto condena. Essa discussão pequena a respeito de partido, ao invés de discutir projetos. Ele fala em projeto, fala a verdade, mas se você analisar o plano de governo dele, porque eu vi, viu, Franklin, teu plano de governo, dá 1,5 bilhão de reais só para implantar as ações. É uma coisa completamente factível. Eu não vou entrar nesse mérito de fazer como tu fazes, de tentar desqualificar, como já desqualificaste o Gastão, que é o senhor idoso, não está aqui para se defender, e isso é lamentável. Então, a política que eu faço é discussão de propostas. Você quer discutir São Luís? Qual a sua proposta para a saúde? Discuta comigo a sua proposta para a saúde, que aí, de fato, a gente vai conseguir avançar nesse debate. Desse jeito aqui, Bolsonaro se elegeu dessa forma. Eu não votei nele. Meu voto pessoal não foi nele. Eu denunciei a situação da CEMUS, da operação da Polícia Federal. Está nas minhas redes. Inclusive, aproveitando para esses 6 segundos, coloquei nas minhas redes também os elogios que o deputado Duarte fazia a mim na época da minha gestão revolucionária do Socorro. O Iglesio saiu pelas portas do fundo do Socorrão 1.
Não disse porque o Edivaldo tirou de lá da presidência. Foi por esquemas? Por que não denunciou? Foi porque não teve direito a ter recursos para a gestão? Por que não denunciou? O Iglesias foge do debate nacional porque ele não tem de se ancorar. Ele defende um governo que tira o seu direito ao SUS. Eu defendo concurso público para a saúde. Há 8 anos, há 12 anos, dos quais 8 anos no governo Edivaldo Holanda, não tem concurso. Iglesias não cobrou isso. Ok, obrigado. Fechamos aqui essa rodada. Fechamos. Agora, o candidato Iglesias, obrigado. 2 falas para cada lado. O candidato Franklin, o senhor escolhe com quem o senhor vai debater. O senhor tem as opções agora do Geisael e também do candidato Iglesias. Para quem o senhor vai perguntar? Geisael, por favor. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. O candidato já está se deslocando aí para o lugar. O senhor já pode fazer, por favor, sua pergunta. Candidato Geisael, nesta eleição, o candidato Neto Evangelista recebeu 3 milhões de reais. O candidato Bira, quase R$1,5 milhão. E os candidatos Duarte e Braide, mais de R$1.300.000. Qual a sua opinião sobre essa eleição que é tão desleal, que eles fogem de debater conosco, que eles não nos dão tempo de televisão? Você não tem e eu só tenho 18 segundos. Qual a sua opinião sobre essa campanha tão desleal? A política, ela repete as injustiças da sociedade. Veja bem, a sociedade, os ricos, eles têm a possibilidade sempre de ganhar mais. Os pobres precisam ralar muito para sobreviver, para ter alguma coisa. Você não sabe, mas, por exemplo, até a taxa de banco. Quem é pobre e movimenta pouco dinheiro, paga mais do que quem movimenta muito dinheiro. E é assim. Se você é pobre, precisa fazer um financiamento para montar uma barraquinha de cachorro-quente, o banco vai te cobrar uma taxa de juros muito maior, menor do que cobraria para um mega empresário que vai retirar milhões para construir um mega empreendimento. E a eleição, a política, ela repete essas injustiças. Quem faz as leis são os deputados federais. Eles fazem as leis para barrar gente como eu, gente como Franklin. O nosso tempo de televisão inexiste, o do Franklin é pequenininho. E eles se juntam entre si, grupos políticos e grupos financeiros, para vencer a eleição. Por isso não governam para o povo. Só pode governar para o povo quem ganha a eleição com o povo ao lado. Candidato? Eles fogem de debater conosco porque eles sabem que nós não tergiversamos, não vacilamos em denunciar as promessas que eles repetem. Esses deputados candidatos hoje pediram o seu voto prometendo 20 creches com o Edivaldo. Nenhuma foi feita. Prometeram o Hospital Dr. Jackson Lago. Nenhum foi feito. Agora virou novo Hospital da Ilha, Socorrão 3. Prometeram botar internet nos ônibus, mas nenhum cobrou o Canidé, secretário de Transporte, no Castelo, no Edivaldo, no Tadeu Palácio. Há 20 anos, praticamente, a Secretaria de Transporte pertence ao grupo dos empresários. Nenhum deles usou a tribuna da Assembleia ou da Câmara para denunciar isso. Nas nossas parcas caminhadas que nós fazemos, Gesiel e eu, pelas ruas, no pouco tempo de televisão, nós cobramos. E, com certeza, você não vai esquecer e nem vai cair nessa lábia fácil dos deputados candidatos que prometem agora, mas depois não cumprem. Frank, você ainda tem pelo menos alguns segundos na televisão. Eu te invejo, viu? Confesso a você. Gostaria muito de ter algum tempo na televisão para pelo menos dizer, eu sou o candidato a prefeito de São Luís. Por isso quero pedir a você que me siga nas redes sociais, @Geisael_, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Veja as nossas propostas no site geisael18.com.br. São propostas e não mentiras. Estão tentando enganar você em mais uma eleição. Não caia nessa. Vote 18. Obrigado, candidato Franklin. Agora, necessariamente, candidato Geisael, o candidato Iglesias volta à mesa para debater com o senhor. É só ele que ainda não respondeu. Portanto, ele vai agora responder. E o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, candidato Geisael. Iglesias, nós temos alguns problemas inerentes à grande ilha de São Luís, aos 4 municípios, São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. E muitas vezes esses problemas não são solucionados porque fica um empurra para cá, empurra para lá. Eu, no jornalismo, eu já vivi muito isso, de reclamações em áreas limítrofes, e todos empurram, inclusive esperando parcerias com o governo do estado para resolver esses problemas. E a metropolização não serviu para resolver a grande ilha. O que o deputado Iglesias pensa a respeito da metropolização?
Eu acho que já passou da hora de a gente fazer um consórcio metropolitano de obras e serviços de saúde. Essas áreas que são limítrofes, sempre São Luís, Paço, Ribamar, todos os municípios, elas precisam ser cuidados por ambos, para não ficar nesse e puxa, estica de saber quem é que vai fazer a obra ou o serviço. Podemos fazer juntos. Juntos podemos fazer melhor e otimizar o recurso. Isso é uma coisa muito simples. Inclusive, eu fui um dos que fez a indicação para o governo do Estado sobre a lei de consórcios intermunicipais de saúde. Foi uma indicação nossa, isso está publicado no Diário Oficial da Assembleia. Vou aproveitar esse tempo aqui, Gisele, se tu me permite, só para dar uma resposta para o Franklin. Franklin, me olha, o esquema que eu fiz no Socorrão foi baixar de 237 mil para 133 mil o contrato da Unilimps, que tinha esquema na gestão do Castelo. Foi suspender os 20 mil reais que a MHE recebia por mês do governo. E foi por isso que eu saí. Nunca mais fale isso de mim. Eu sou servidor público e já passei mais de 20 concursos e eu jamais envergonharia minha família. Ok. Muito bem. O deputado Iglesio também repete uma das minhas propostas, eu acho muito bom isso, bacana. O consórcio da Grande Ilha está proposto, viu, Iglesio, no nosso plano de governo, e é muito legal porque a gente trata de diversas áreas. Você falou de saúde, mas a gente tem problemas comuns na questão do saneamento básico, no transporte público, e eu falo de áreas onde eu conheço, por ir lá, como jornalista. Vilagem do Quatraque 5, até um tempo atrás, era a Prefeitura de São Luís quem realizava a coleta de resíduos, sendo que o bairro pertence a São José de Ribamar. Isso pode se caracterizar, inclusive, em improbidade administrativa, uma prefeitura realizando serviço em um outro município. Mas com o consórcio da Grande Ilha, proposto pelo nosso plano de governo, a gente vai resolver problemas como lá no P5, lá no P4, que é a divisão entre São Luís e São José de Ribamar, onde uma esquina pertence a São José e a outra a São Luís, e a rua que as divide não é pavimentada, porque a Prefeitura de São José de Ribamar não tem interesse, porque os cidadãos não votam em São José de Ribamar, e a Prefeitura de São Luís não faz, porque não é sua responsabilidade. E quem paga o pato é o cidadão. Consórcio da Grande Ilha. A gente concorda nisso, é uma coisa que será feito, com certeza, basta esperar quem for eleito para a ilha. Eu vou fazer um apanhado geral nesse tempo que me resta aqui. Vocês perceberam, quem está aqui ao vivo e quem está nos assistindo agora, que não foram tratadas de propostas. Parece um shopping center aqui. Uma loja de shopping, você vende produtos bonitos, não tem viabilidade orçamentária e a maioria deles, todos, querem falar como se fosse exequível isso. O município está endividado. Nós vamos ter que fazer um enxugamento de recursos para poder avançar. E isso você vai conseguir com o Iglesio 90. Ok. Obrigado aos dois candidatos. Por favor, tomem posição. Desse bloco, portanto, encerramos aqui com os candidatos perguntando aqui com um tema livre. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o último bloco do debate com os candidatos à Prefeitura da capital maranhense. Um instante só. Estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de São Luís. Neste bloco, os candidatos terão um tempo de 2 minutos para suas considerações finais. A ordem foi definida no sorteio momentos antes do início deste debate, transmitido ao vivo pela TV Difusora, Rádio Difusora FM, Portal MA10 e as nossas redes sociais. O primeiro a falar nesse bloco, pelo sorteio, candidato Franklin Douglas. Por favor. Só uma reparação, Iglesio, eu não disse que você fez esquema, eu disse que você desmontou um esquema e por isso caiu. E não denunciou qual foi o esquema que você desmontou que levou à sua queda. E quem não denuncia é cúmplice. Meus amigos, minhas amigas, vocês viram aqui ao longo desse debate, Rubens admitiu que já esteve junto com Braide no governo Flávio Dino. Braide admitiu que já esteve junto com Neto no governo João Castelo. Neto admitiu que está junto, já esteve junto com Duarte no governo Flávio Dino e estão juntos, Neto e Duarte, nos partidos que dão sustentação ao governo Bolsonaro, que tira o seu direito à aposentadoria, que tira o seu direito ao emprego. São 14 milhões de desempregados, eu insisto, 121 mil pessoas que dependem do auxílio emergencial, que os partidos deles não querem de jeito nenhum viabilizar nessa loucura que tem sido a pandemia. E você viu, todos em algum momento já foram da prefeitura. Todos os candidatos a deputados já foram no governo na prefeitura de São Luís. Você viu aqui que eu tive que contar com a sorte para eu debater com eles, porque eles fugiram do embate comigo. Porque fogem,
porque tem medo da verdade que eu trago nesta campanha. Eles trazem promessas, eu trago propostas. Por isso, no dia 15 de novembro, eu quero contar com a sorte, mas quero, sobretudo, contar com o teu voto. O teu voto transforma ele num instrumento de luta, como eu disse no começo desse debate, de coerência que a UP, o PCB, o PSOL tem na política do Brasil e de São Luís, mas de esperança. Esperança de que, de fato, nós podemos construir a mudança no Brasil de amanhã, mudando a prefeitura de hoje com Franklin. 50. Registro nesse bloco, nessa fala do candidato Franklin, o candidato Rubens Pereira pediu o direito de resposta. Vamos seguir? Retirou o pedido. Vamos ao candidato Duarte para suas considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui debatendo o futuro para a nossa cidade. E, claro, quero restabelecer a verdade. O candidato Eduardo Braide é, sim, investigado pela Polícia Federal. Sim, teve um assessor preso pela Polícia Federal. Na dúvida, faça uma pesquisa, dá um Google, Eduardo Braide, Polícia Federal, que você vai encontrar a verdade, a mais pura verdade. Eu não sei por que ele fica com raiva toda vez que eu pergunto sobre a gestão dele na CAEMA ou como secretário de João Castelo de Orçamento Participativo. Restabelecer a verdade, pois o deputado Neto Evangelista se preocupa agora, quando eu apresento compromissos com aqueles que mais precisam, de tirar as pessoas da fila de espera por uma consulta, um exame, de garantir um auxílio municipal às pessoas mais carentes da nossa cidade, mas não se preocupou em nenhum momento quando foi deputado, e ainda é, e recebia 18 salários, 18 incríveis salários de R$20 mil. E ele foi no Fantástico dizendo que é pouco. Eu sou bem diferente. Eu sou filho do povo, sou filho da luta. Ralei desde muito cedo. Vendi chocolate na Expolima, trabalhei em cantina de colégio, fui palhaço em um programa infantil. Tempo de TV que hoje ele tem, aliado ao Sarney, para constranger o fato de eu ter sido palhaço em um programa infantil para pagar os meus estudos. Eu sou Duarte, o Duarte que fez um trabalho sério no PROCON, o Duarte que fez o Viva Cidadão, um órgão melhor, que saiu de 5 para 50 unidades e reduzimos os gastos públicos em 42%. Hoje tem Viva Cidadão em shopping, que atende sábado, domingo, aos fins de semana, até às 10 horas da noite. Isso não é mágica, isso é gestão com seriedade e compromisso com aqueles que mais precisam. Compromisso, por exemplo, com a dona Silvanete, da Feira do João Paulo. Pode ter certeza, nós vamos fazer aquilo que as pessoas mais carentes precisam. Garantir direitos, garantir resultados, e por isso eu peço a vocês, com a força, com a bênção de Deus, votem Duarte 10. Nesse bloco, o candidato Eduardo Braide pediu o direito de resposta a essa fala do candidato Duarte Júnior. Por favor, o registro. Vamos agora ao terceiro a falar, candidato Rubens Júnior. Eu sou Rubens Júnior, sou cristão, sou advogado, sou mestre em Direito Constitucional. E eu sou um político que tem lado. O meu lado é o do PCdoB. Meu lado é o lado que apoia o presidente Lula, que defende que ele foi o melhor presidente para quem é mais humilde, para quem mais precisa, daqueles que historicamente não eram enxergados. E é isso que me faz ter muito orgulho, e isso que me anima muito quando eu estou nas ruas, dialogando com a comunidade. Eu comecei essa campanha lá atrás, riram de mim, não tem problema. A gente, com muita humildade e com muito trabalho, com muita determinação, a gente hoje representa a candidatura que mais cresce na cidade de São Luís. E é isso que me dá certeza que o melhor ainda está por vir, agora que nós começamos a nossa caminhada. Passei por uma dificuldade nesse período, fiquei 21 dias fora da campanha, porque eu tive coronavírus. Meu pai teve alta hoje da UTI, graças a Deus. E hoje a gente tem as condições totais de voltar a pensar na política. Porque política, eu sou contra esse vale tudo. Eu não acredito, tem tanta coisa mais importante do que essa disputa pela prefeitura, pelo poder. Eu tenho muito orgulho de toda a minha trajetória. Na CECID, Secretaria das Cidades, que eu tive a honra de ser convidado pelo governador Flávio Dino, depois de ter sido 3 vezes o melhor deputado federal no Maranhão, pelo Congresso em Foco, pude mostrar minha forma de trabalhar, com a mão na massa, nas comunidades, não foi trancado dentro de gabinete. Nós fizemos o Viva da Cidade Operária, Praça Nossa Senhora de Nazaré no Coatraque, fizemos praças no São Francisco, 1.300 apartamentos para tirar quem estava antes numa palafita e dar uma casa com qualidade, com dignidade. Nós tocamos o programa Cheque Minha Casa, que a gente doa R$5 mil em material de construção para famílias de baixa renda. Quem tem dinheiro acha R$5 mil pouco,
Mas na casa de uma família humilde isso ajuda e ajuda muito. Eu quero olhar para frente, quero olhar para o futuro com muita esperança de que, sem dúvida alguma, nós estaremos no segundo turno e vamos vencer a eleição. Rubens 65, do lado do povo. Agora o candidato Iglesio Moisés. Eu preciso falar sobre uma situação falada pelo Duarte aqui. Ele disse o tempo todo que falou mais com menos. Isso é apenas mais uma ausência de verdade no que ele falou. Ele teve um orçamento em 2015 de 20 milhões e em 2018 o orçamento foi de 40 milhões. Ele gastou o dobro. E ele não levou de 5 para 50, ele levou de 15 para 50, gastando tanto que hoje o PROCON tem que fechar a unidade aqui em São Luís. O Rubens fala em todos esses projetos dele, não são dele, já estavam em execução. A Flávia Alexandrina já vinha tocando. O Rubens, em 8 anos na Assembleia Legislativa, ele aprovou 5 projetos de lei. E se fosse colocar em valores atualizados, isso teria consumido 30 milhões, mais de 30 milhões de reais dos cofres públicos. Você acha que isso está correto? Não está. Eu apresentei mais projetos que todos esses aqui. O Braide, que reclama fala o tempo todo que ele é 100% presente, eu sou presente em todas as votações. Eu apresentei mais de 1.000 propostas em menos de 2 anos e olha que teve a pandemia. O Braide apresentou 327. Ele acha que só destinar a emenda é política de saúde. Braide, não é. O Bira, em 8 anos, não chegou a bater a minha meta de propostas legislativas. O Neto também. O Duarte também não. Inclusive, há muito tempo que ele não anda apresentando nada na Assembleia e tem faltado bastante. Isso mostra o respeito que a gente vai ter pelas pessoas. Você não deve acreditar nas pesquisas que eles estão fazendo. Os principais candidatos, cada um tem 2 institutos para fazer pesquisa tentando manipular o seu voto, mas eu tenho o sentimento das urnas, eu tenho a caminhada de quem estuda dos 2 anos e meio até hoje. Eu me formei em Direito agora no começo do ano. Eu fui para São Paulo fazer um doutorado aos 29 anos, porque eu queria voltar para cá. Eu amo a minha cidade. E me dá uma tristeza grande ver que as pessoas se emprenham por essas pesquisas que manipulam a sua cabeça e, às vezes, não conseguem ver as melhores propostas de São Luís. Eu sou Iglesio 90 e, com teu voto, no dia, seremos vencedores. Candidato Bira do Pindaré. Ficou claro aqui nesse debate que os principais adversários nossos continuam sem explicar as suas propostas mirabolantes, vendendo ilusão, querendo enganar as pessoas. Fica evidente também que eles continuam escondendo as suas opiniões acerca de todos os temas políticos presentes nessa conjuntura. Portanto, é preciso que a gente dê um passo além. Eu estou aqui à disposição para ser o prefeito da cidade, porque ofereço a São Luís a minha experiência administrativa, de quem foi delegado do trabalho, combatendo a escravidão, de quem foi secretário de Ciência e Tecnologia, que conseguiu implantar ao lado do governador Flávio Dino o IEMA, o Cidadão do Mundo, os aulões do Enem, garantimos a escola de cinema. Temos experiência política de quem já exerce mandato como deputado federal, que colocou aqui em São Luís 5 milhões de reais para a saúde. Nenhum deputado colocou mais dinheiro na saúde agora nessa pandemia do que nós. Ofereço principalmente a minha experiência de vida, de quem sabe o que é andar de ônibus lotado nessa cidade, de quem sabe o que é frequentar um hospital ou um posto de saúde e às vezes não encontrar um atendimento, de quem sabe o que é frequentar uma escola pública e às vezes não ter uma cadeira para sentar. Essa experiência de vida faz uma enorme diferença e isso eu ofereço a São Luís do Maranhão. Quero agradecer a minha vice, Letícia Cardoso, que junto comigo vai implantar o projeto da paridade na nossa gestão, paridade entre homens e mulheres, metade homem e metade mulheres no nosso secretariado. Agradecer toda a nossa militância, a todos aqueles que nos acompanham, a cada sorriso, a cada olhar que a gente encontra pelas caminhadas, pelos bairros, nós estamos carregados de esperança e temos certeza que não é pesquisa que vai decidir a eleição, quem vai decidir é você. São Luís é a ilha rebelde, ela decide na última semana e você, conhecendo as nossas propostas, com certeza vai escolher Bira 40, prefeito de São Luís, com a bênção de Deus. Com a palavra agora o candidato Geisael Marques para suas considerações finais. Veja bem como o destino do microfone está ligado. Só um instante. O senhor ligue, por favor. Tocou aí sem querer no microfone? O senhor poderia... Isso, perfeito. Perfeito. Vamos zerar e o candidato terá o tempo, então, de 2 minutos para suas considerações finais, contando a partir de agora. Veja bem como o destino é debochado. Eu estou de volta à TV Difusora na condição de candidato a prefeito de São Luís. Neste estúdio,
onde eu apresentei um programa por vários anos e fui demitido por ousar sonhar em ser candidato a prefeito de São Luís. Porque a elite pensa que a política pertence apenas à elite. Mas veja bem, eu enxergo aqui júniores, netos, filhos, sobrenomes importantes. Políticos, filhos de políticos, ricos, filhos de ricos, é um perfil que a gente está acostumado a eleger. Eu e você, nós que somos povo. A gente quer alcançar um destino diferente, mas a gente trilha o tempo todo o mesmo caminho. A responsabilidade, ela é nossa. A responsabilidade, ela é do eleitor. A gente caminha, mais uma vez, nesta eleição, pelo menos é o que apontam as pesquisas, para escolher entre um ruim e um menos ruim. Você não pode reclamar depois e dizer que não tinha uma opção boa nesta eleição. Eu sou Geisael, vim da Baixada Maranhense, cresci no bairro São Bernardo, estudei em escola comunitária, trabalhei na feira do IPE em São Cristóvão com meu pai, morei na cidade olímpica, venci na vida através do estudo e do trabalho. E a elite odeia quando o pobre vence na vida. A elite odeia quando o pobre quer entrar na política e quer ser candidato a prefeito de São Luís. Nós temos uma boa opção, um bom plano de governo para ser colocado em prática por mim e pela minha vice, Janicelma Fernandes, pedagoga, psicopedagoga, uma mulher inteligente que entende muito de todas as áreas da gestão pública e vai nos ajudar a fazer um governo revolucionário nesta cidade. Certa vez eu ouvi, qualquer um agora pode ser candidato a governo, a prefeito de São Luís. Qualquer um pode. Inclusive, você. Eu estou aqui representando o povo da periferia e quero que você aperte na urna 1 e 8. Olhe a minha foto, mas veja a sua imagem. Veja a imagem do povo que só é lembrado em tempo de eleição. Agora ouviremos o candidato Neto Evangelista. As suas considerações finais. Bom, agradeço a Deus porque nos permitiu chegar até aqui, agradeço ao Sistema Difusora de Comunicação, a todos os candidatos pelo debate. Eu tive a oportunidade, já no Executivo, de mostrar o meu trabalho como secretário de Estado do Desenvolvimento Social. Diversas pessoas aqui em São Luís já conhecem esse trabalho e aprovam. Cito os restaurantes populares, cito o programa Mais Renda, que deu oportunidade para diversas pessoas na cidade de São Luís, cito Bolsa Escola, cito diversos programas sociais que procuraram cuidar das pessoas que mais precisam. E eu quero ser prefeito para isso, é para chegar junto, é para assumir a responsabilidade, é para fazer uma liderança na cidade de São Luís. Quando eu voto num prefeito, eu espero um prefeito que lidere, um prefeito que organize essa casa. Eu estou pronto e preparado para assumir esse desafio. Eu não estou aqui para fazer promessa mirabolante para você, coisas que não serão cumpridas. Vamos atuar com o pé no chão, falando a verdade acima de tudo. Eu quero reassumir aqui os meus 3 compromissos principais com a cidade de São Luís. Compromisso número 1, ser um prefeito que chega junto, um prefeito que anda nas ruas, que olha no olho do cidadão, que respeita a vontade das pessoas e que traz as soluções. Compromisso número 2, compromisso com a verdade. Assumir o compromisso só que pode ser cumprido. Todas as propostas que falei aqui, disse inclusive como iríamos fazer. Eu fiz o Mais Renda como secretário de Estado, vou fazer como prefeito da cidade. Falei da reconstrução do Socorrão 2, disse que já dialoguei com a bancada federal maranhense, que estão junto conosco nesta caminhada, diversos deputados federais, o senador Everton, que já nos garantiram que irão trabalhar para conseguir esse recurso, para a gente acabar com aquele depósito de pessoas que existe na cidade de São Luís. Soluções simples, como, por exemplo, a marcação de consulta dentro de cada unidade de saúde da cidade de São Luís. Chamar a responsabilidade da segurança para o prefeito da cidade. Se tornar líder de São Luís e resolver os problemas. Para isso, dia 15 de novembro, vote 25. E eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e as pessoas que nos acompanham nas ruas por essa caminhada. Muito obrigado. Vamos, antes de passar a palavra ao candidato que vai encerrar aqui as suas considerações finais, uma informação aqui aos telespectadores, aos ouvintes também do Sistema Difusora. Aquele pedido, o candidato Braide, que o senhor fez na fala do candidato Duarte Júnior, foi negado o direito de resposta, mas o senhor tem agora o seu tempo de 2 minutos para suas considerações finais. Tempo contando, fique à vontade. Eu lamento que tenha que usar o tempo das minhas considerações finais para falar o candidato Duarte Júnior. Candidato Duarte Júnior, não vai ser preciso dar Google nenhum, não. Eu vou lhe acionar na justiça para você provar que eu sou investigado pela Polícia Federal. Aliás, a mesma justiça que já lhe condenou a pagar R$60 mil por inventar mentiras a meu respeito. A mesma justiça, candidato Duarte Júnior, que muitos não sabem, você que me assiste, que você teve que dar explicações por agredir uma pessoa idosa. É isso mesmo. O candidato Duarte Júnior já agrediu uma pessoa idosa.
já parou nas barras da justiça. E agora eu não vou perder tempo com ele. Ele vai se encontrar lá na justiça comigo para provar que eu sou investigado pela Polícia Federal. E aí a gente vai ver quem está falando a verdade. Mas em respeito a você, eu vou usar meu tempo para dizer que São Luís é uma cidade que tem muitos problemas, muitas dificuldades. E não pode ficar perdendo tempo se o prefeito vai ser um representante do presidente ou do governador. Um prefeito tem que ser seu representante, representante do povo. E é isso que eu vou fazer. Ter a capacidade de buscar recursos no governo federal, capacidade de dialogar com o governo estadual. E aqui quero assumir um primeiro compromisso com você. Eu vou continuar todas as obras da atual gestão. Você que está esperançoso em ver o canal do Turu terminado, você que é da zona rural está esperançoso em ver a drenagem do Santa Bárbara, lá da Avenida São Jerônimo, que sempre foi aguardada há muito tempo, você tem meu compromisso. Eu estou dando a minha palavra. Nós vamos continuar as obras que estão em andamento, porque a obra andando gera emprego. Para mim não interessa quem iniciou a obra, interessa a obra pronta. Quero agradecer a minha vice, professora Ismênia, e em nome dela, dar um abraço a todas as professores e profissionais da educação, na certeza que no dia 15 de novembro, quando você estiver de frente para a urna, confirmando o 19, você vai confirmar uma São Luís melhor. Vamos à vitória! Nós encerramos assim esse último bloco. Na verdade, estamos encerrando esse debate promovido pelo Sistema Difusor. O candidato Duarte Júnior, eu informo que o jurídico pediu direito de resposta nesta fala última do candidato Eduardo Braide. Nós estamos aqui encerrando este debate, transmitido ao vivo pela TV Difusora para todo o estado, Rádio Difusora FM, portal MA10 e também nas nossas redes sociais. Esse é o 4º debate realizado pelo Sistema Difusora de Comunicação. O candidato Duarte, o jurídico me informa que o pedido foi negado. Eu vou continuar aqui encerrando esse nosso debate, informando a população de que esse é o 4º debate que o Sistema Difusora realiza, reafirmando o seu compromisso com a democracia, com a livre escolha dos candidatos, com a possibilidade de confronto de ideias, de propostas. Foi isso que nós fizemos aqui, não só aqui em São Luís, mas começamos essa jornada em importantes colégios eleitorais do Maranhão. Começamos com Caxias, na sequência São José de Ribamar, Imperatriz, outro importante colégio eleitoral, a segunda maior cidade do estado. Estamos hoje em São Luís encerrando aí esta série de debates. O nosso muito obrigado, em especial, nesse momento, aos candidatos de todos os municípios, em especial hoje aqui os candidatos de São Luís, que entenderam a importância de estar aqui, frente a frente, debatendo ideias e frente a frente com o eleitor que acompanha esse nosso debate. Os nossos agradecimentos também aos demais candidatos desses municípios que compareceram a esses debates e a cada funcionário do Sistema Difusora, peça fundamental para a realização deste espaço histórico, deste debate. Os assessores já estão à vontade para ocupar aqui o palco. É com essa imagem aqui do palco que a gente vai aqui encerrar esse debate de hoje. Nosso tempo. Agradecemos a todos mais uma vez o nosso muito obrigado. A todos uma boa noite e um bom voto no dia 15 de novembro, no primeiro turno das eleições. Muito obrigado.